Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a bordo do Asas Podcast. Hoje a gente vai decolar aí na missão de mais um entrevistado. Tô com o Beraldo e o Jones aí hoje. Salve! Salve, salve, amigos! Apertem os cintos. O piloto não sumiu. Não. Ele tá aqui hoje. Tá aqui hoje. E hoje a gente trouxe aí um convidado especial. Ele tem um canal no YouTube, divulga muita coisa aí voltada para aviação experimental, ultraleve. Tem bastante hora voada na máquina. Bastante aventura bacana aí, assuntos diversos e legais aí para trazer, para agregar aí para a turma. É o nosso saudoso comandante Paulo Cefas, do canal Bora Voar. Bem-vindo. Bora. Bem-vindo, comandante. Bem-vindo, comando. Muito obrigado. É uma honra estar aqui no Asas Podcast. Legal, a gente que legal. agradece a sua parceria aí de aceitar o convite, estar nessa... Nessa missão aí, né? Missão de falar de- da aviação. falar um pouquinho sobre sua história na aviação, como piloto, e bater um papo bacana aí, trazer um pouquinho de cultura aeronáutica para os nossos amigos. Legal, legal. Cefas, conta um pouco para nós. Como foi esse contágio com aerococos? Quando começou? Como é que é isso, né? Da onde vem? Como se contaminou com essa loucura? E é engraçado porque, para mim, assim, parece que foi meio que um contágio mesmo, assim, né? Porque eu não tenho na minha família nenhum aviador, não Tá. tenho, nem antes nem depois de mim, não tenho ninguém ligado à aviação, nenhum piloto, ninguém mecânico, nada. Mas, um dia, eu era criança ainda, eu lembro, eu ganhei de aniversário um daqueles kits de montar da Revel, né? Na verdade, eu lembro até hoje, foram 2 kits, os primeiros que eu ganhei eu não esqueço, era um P51 e um ME262, né? E ali ocorreu A contaminação a foi ali. contaminação foi ali. A partir daquele momento, assim, eu fiquei absolutamente fissurado, principalmente pela aviação militar. Eu gostava muito de Os Warbirds, né? ler a respeito dos aviões e de tudo, das missões. E eu cheguei num ponto assim que eu decorava assim a performance. Eu realmente, até hoje, eu conheço muito sobre aviação militar, Warbirds, de uma forma geral, né? Tanto, principalmente os da Segunda Guerra, mas mesmo os jatos que vieram depois. Então, a partir daquele momento, eu fiquei absolutamente Contaminado. contaminado, viciado mesmo pelo negócio. Mas aí eu tinha aquela coisa, eu não era piloto, né? Também não tinha ninguém na família assim para me incentivar, para dizer assim, não, vai, faz, não sei o quê. Não, então... Que idade isso, mais ou menos? Isso, a partir de 10 anos Ah, de idade, bem novinho. bem Porra. novinho mesmo. Então, eu continuei desenvolvendo essa paixão. E aí, eu comecei a achar que eu já usava óculos nessa época, então eu achava que, como eu era míope, não podia ser piloto. E então, aí eu decidi que eu ia fazer engenharia aeronáutica. E aí, esse foi o meu sonho. Trabalhar muito mais na parte técnica do que efetivamente ser um piloto. Embora eu também quisesse, mas não pensava como uma profissão, né? Então eu comecei a perseguir essa linha, comecei a analisar, entender como é que é para se tornar, para estudar lá no ITA, e comecei a me preparar nesse sentido. Aí aconteceu uma coisa bastante interessante. Quando eu estava me preparando para fazer o vestibular, ali no 3º colegial, né? Eu fui morar em Natal, no Rio Grande do Norte. Meu pai trabalhava no Banco do Brasil. Você é de São Paulo. Lá. Eu, apesar da minha aparência de sueco, eu sou cearense. Ninguém, né? Pois é, então. Enganei Mas, vocês. Eu nasci e eu sou cearense e não sou nem da capital, eu sou do sertão mesmo. Tipo assim, Agreste. Calango da Caatinga. Não, nem legal. do Agreste, mais pra dentro. Mais ainda. pra cima. Meu, região linda lá. Eu nasci, demais. Eu nasci numa cidade chamada Iguatu. Mas eu saí de lá com 1 ano de idade, Tá. vim para São Paulo, então eu cresci em São Paulo. Sim. Então tenho parentes ainda, visito bastante o Ceará, mas eu não tenho nem sotaque, né? Sim, sim. Então, cresci como um paulistano. Mas nessa época, quando eu estava com 16, 17 anos, mudamos para Natal. E lá, na escola, eu fiz amizade com
com 3 amigos que, esses sim, eram filhos de militares da Força Aérea. Lá em Natal tem uma base da Força Aérea bastante grande, né? Chamava Catri nessa época, não sei se ainda tem esse nome. E então eu fiz amizade com eles. Que operava aviação comercial até pouco tempo, né? Nessa base? Ou não? É Aeroporto Augusto Severo. Isso, operei muito lá. Então, lá tem um aeroporto civil. Tem 2 e pistas, né? Exatamente, Isso. tem a base o nome é junto, esquerda e direita. E nessa época, o Brasil operava ainda aqueles chavantes. Nossa, Então, chavante. eu ia para a praia e via aqueles chavantes fazendo evoluções lá em cima. Quer dizer, a infecção só aumentava. Só. Né? E aí, esses meus amigos, então, os 3, 2 eram filhos e um era um sobrinho de sargento especialista da aeronáutica. E foi só aí que eu conheci essa carreira, né? Eles começaram a me falar dessa carreira do especialista, né? Aeronáutica. E aí eu falei, pô, isso aí eu acho que é um negócio legal, cara. Eu acho que isso aí pode ser que eu faça. Vamos fazer? Vamos. E aí eu acabei prestando o exame para fazer. Nós 4 prestamos, né? E, infelizmente, dos 4 só eu passei. E, né, foi aquela coisa, uma mistura de alegria por ter passado e tristeza pelos meus amigos que não iam comigo. E aí eu fiz todos os exames médicos, preparei toda a documentação. Eu ia entrar na Força Aérea, eu ia seguir uma carreira de especialista. Nem que fosse durante algum tempo só, mas eu ia começar na Força Aérea, que era o meu grande sonho, né? Mas eu estava ainda meio assim também, com 17 anos você não sabe nada de nada, né? Nada. Então, Não. assim, eu tava Como eu digo, você só não tem a opção de não fazer nada. Mas alguma coisa tem que fazer. Mas eu pra não descobrir. sabia se eu estava fazendo a Escolha coisa certa, não sabia. Mas aí eu me preparei. Fiz todo o processo. No dia de embarcar, eu embarcava, tipo, sexta-feira, acabei todos os exames, exame de documentação, exame médico e tal. Aí o oficial chegou para mim e falou assim, muito bem, então esteja aqui segunda-feira, às 6 horas da manhã, alguma coisa assim, que o senhor vai embarcar para Pirassununga, não sei se acho que é Pirassununga, né? Aqui. Academia da Força Aérea. Não, não é aqui, não é na academia, é na escola de especialistas. Ah, tá. Acho que é Guaratinguetá. Acho que agora. Aí, falei, ok, né? Fui para casa ainda meio assim, Atordoado, né? Atordoado. Será que eu tô fazendo Assustado, a coisa certa? na Não sei o quê. verdade. Bom, mas aí, fazendo uma longa história curta, nesse final de semana, entre essa última entrevista e o meu embarque, aconteceu um evento pessoal, que eu não gostaria de comentar aqui, mas que me impossibilitou de ir. Aí, em função disso, eu decidi, não acho que não era para ser mesmo, não vou. Aí, saí e falei assim, bom, então tá, agora esquece, foca em outra coisa, vira a página e vamos seguir, enfim, a carreira. E aí eu segui por uma carreira, depois fui estudar administração, me tornei executivo, segui uma carreira executiva. Um ser humano normal. Mais ou menos. Normal, mas contaminado. Normal contaminado, escondido. Esse que é né? o ponto, né? Segui a minha carreira executiva, cheguei ao topo da minha carreira como CFO de uma multinacional, mas o vírus estava lá, né? Incubado. Estava incubado. Aerococcus. E aí, um belo dia, eu falei assim, quer saber? Chega dessa vida de executivo, que isso aqui, eu ainda vou morrer desse negócio aqui. Fui muito feliz na minha carreira, foi bom enquanto durou, mas chegou um ponto que eu falei assim, não quero mais. Aí eu peguei meu livrinho, onde eu tinha anotado as coisas que eu queria fazer um dia na vida, né? Aí tem aquela coisa assim, dar a volta ao mundo, né? Aquelas coisas. Mas aí tinha lá, ser piloto de avião. Aí eu falei, opa, tá aí, a hora é essa. Deixa eu começar a realizar os itens do livrinho. Então foi só aí Checklist. que aos, Com que idade? aos 50 anos 50 anos. que eu decidi, então, Sensacional. finalmente realizar um sonho de infância. E aí eu me matriculei num curso, etc. No comecinho do curso eu fui fazer uma coisa que eu sempre quis fazer, que foi ver a feira lá de Oshkosh, nos Estados Unidos, né? E eu chegava lá, e aí eu perguntava alguma coisa que eu queria ver, queria comprar, e às vezes a pessoa perguntava assim para mim, né? Are you a pilot? Né? Você é piloto? Não. Ainda não. Eu pensava assim, ainda não. Ainda não. Mas você, agora eu Wanna be posso a falar. pilot. Agora, I'm gonna be one. Very soon.
Então, só naquele momento foi que caiu a ficha pra mim. Eu falei assim, caralho. Pode falar isso aqui? Assim? Pode. Puta que pariu, se pode. Eu falei assim, eu tô realizando um sonho de infância que estava incubado em mim há tanto tempo. E agora é de verdade. Então, foi fantástico, fantástico. E aí, agora, tô aqui, né? Boa, Parabéns, que cara. legal. Parabéns. Isso é uma história muito bacana. Não, é inspirador, cara. Inspirador porque, assim, tem muita gente que passa a vida inteira e aí chega numa idade de 40, 50 e fala, não dá mais. Cara, sempre dá. Pô, se dá. Dá, meu. O querer é o que move E tudo. a vida é tão passa tão Passa- rápido, né? Exato. É um sopro. Então a gente tem que Exatamente. realizar os nossos Exatamente. sonhos, Sonhos, desejos, né? Correr atrás deles, né, Tem. cara? Bacana, parabéns mesmo, cara. E muita Muito gente acha bacana. que, mas é porque é inviável financeiramente. Cara, vai se informar, tem tanta coisa, Sim. tem tantas modalidades, vocês conhecem muito Sim, melhor do que sim. eu, né? Dá pra fazer. Tem muita né? opção, né? Tem muita É o que a opção. gente costuma... A ideia nossa do podcast é justamente isso, desmistificar a aviação. Mostrar que tem vários caminhos dentro da aviação para seguir, né? Como você tinha esse sonho e tal, você conseguiu arrumar meios para conseguir realizar ele, né? Ó, E aí eu coloquei como uma meta pessoal exatamente isso. Sim. Assim, cara, eu fiquei tão feliz de realizar aos 50, Sim, cara, eu vou fazer mais gente. fazer Assim, isso também, Fazer né? isso também. É outro sabor. Só que não precisa esperar 50. Não. É. E eu recebo muitas mensagens lá através do meu canal de gente falando assim, pô, você me inspirou, pô, eu tava pensando em fazer, agora eu vou fazer, pô, eu tinha parado, mas estou retomando, sabe, assim, muita coisa desse tipo, pô, é meu sonho, um dia eu ainda vou fazer isso aí. Ah, então isso é tudo pra mim. Eu fico até emocionado, assim. Não, Sim. é legal, cara. Bacana. Pô, que legal. Conta pra Bacana, nós um meu. pouquinho da história do canal, onde Tá, e aí? surgiu depois de você conseguir realizar. Que site que deu, assim, Né? deu aquele clique assim, Vou fazer porra, um eu vou... canal. Onde você pensou em Porra, comprar sua aeronave? Porra, eu vou Como é que gravar foi? isso aqui. Porque eu essa vou te vida aqui. falar, a gente é um pouquinho mais novo de idade, né? Mas a gente já é de uma geração passada que não tinha esse acesso à informação, à tecnologia. Eu encontro dificuldade com a tecnologia às vezes, né? Pra gente estar aqui hoje, Porra. assim, a gente tem pessoas aí que tem metade da nossa idade nos bastidores que são quem comanda tudo, né? Eu sou novinho. Aí eu não sou tanto, não. Não vou mentir. Eu vou ficar quieto aqui, Tem a viu? mesma idade, Paulinho. E qual Pelo que amor de foi Deus. assim, que te deu de falar, não, vou fazer um canal? Porque muita gente acha que, não, mas gente, isso aí é coisa de jovem. Sim, né? Assim, né? sim. Você é velho, né? Velho é um estado de espírito. né? Exatamente. Mas é outra história, né? Muita gente, aliás, fala isso pra mim, assim, não acredito que você tem 50 anos. Eu também falo, eu também não. Mas, então deixa eu contar um pouquinho como surgiu enfim, a minha história como aviador, depois dos 50, Até como chegar no... youtuber, né? YouTube. Ou como algumas pessoas me chamam, influencer. Influencer. Eu acho chique Influencer. pra caralho esse negócio. Puta que pariu, hein? Meu Essa sonho é ter altura um do canal, campeonato. meu sonho é ter uma página assim que eu falo assim, Paulo Cefas Oficial, sabe? Assim, Ó. tipo assim, pô, já tentaram me Pô, piratear, mas essa é oficial, Pô, chique entendeu? É. Mas você chega lá. Vamos ver. Não Então, tem mas nada aí- ruim que não possa piorar, né? É verdade. Mas aí, então como é que foi, né? Bom, decidi fazer o curso, né? Depois lá de olhar no livrinho, né? Então eu comecei a pesquisar, bom, deixa eu ver onde é que eu vou fazer. E aí, a princípio, eu pensava assim, não tenho dinheiro para comprar um avião, né? Não sou milionário. Então, eu vou fazer num lugar, eu quero saber se eu vou poder alugar depois avião para poder voar, porque também não adianta nada tirar um brevet e depois não voar mais. Sim. Então comecei a ligar para os aeroclubes, né? Inicialmente o Aeroclube de São Paulo, depois os outros na região, perguntando, e aí, né? Eu queria fazer o curso, como é que é esse negócio e tal, e depois do curso eu posso pilotar o avião de vocês? E aí todo mundo dizia assim, isso a gente não faz mais. Isso antigamente era comum, mas agora a gente não faz mais, você não vai encontrar lugar nenhum. E realmente eu comecei a ligar para vários lugares e todo mundo dizia que Nada. não cedemos mais aeronaves para alunos, né? Aí eu pensei assim, putz, ferrou, né? Porque Vou ter que comprar. então, não, mas eu não pensava nisso, né? Na minha cabeça, Era assim, inviável. era inviável, né? Então eu pensava assim, bom, então agora não faz sentido. Para que eu vou fazer um curso
e depois não vou conseguir voar, né? Porque eu não vou seguir mais uma carreira comercial. Então, para mim, só se fosse um voo Aerodesporto mesmo, né? aerodesporto. Sim. Só que eu não conhecia o aerodesporto, muito menos a aviação experimental ainda. Então, nesse momento, eu comecei a achar que, cara, eu acho que melou. Demorei demais. Tá. Aí, nessa de ir procurando, de repente, eu achei na internet a tal da aviação experimental. Ultraleve. Aí eu comecei a ler a respeito, e eu sempre... aliás, você falou sobre, né, os velhos como nós, assim, entrando no mundo da Digital, né? Eu sou CDF pra cacete, eu sempre fui, assim, e autodidata. Então, eu gosto de ler, e estudar e aprender, e, evidentemente, isso me ajuda muito na aviação também. Sim. Então, eu fiz isso, né? Foi assim que eu aprendi a fazer o canal e tudo mais. E então, nessa de ir pesquisando e entendendo melhor, eu comecei a conhecer a aviação experimental. E aí eu comecei a conhecer alguns modelos de avião experimental. Foi aí que eu aprendi que você podia pilotar, inclusive fazendo um curso como um CPR, na época, não existia ainda o CPA, né? Que é hoje. Na época tinha duas modalidades, era CPR ou CPD, né? Isso, CPD e CPR. Então, eu vi aquilo tudo, eu falei assim, opa, peraí, isso aqui dá. Esse aviãozinho aqui dá para comprar. Porque, para quem não sabe, quem está assistindo aí e não sabe, né? Vocês já sabem. Um ultraleve experimental, você pode conseguir como no preço de um carro. Exato. Né? Sim. E aí o pessoal fala assim... Um carro de luxo, né? Toda vez que eu falo assim, um carro, né? Tipo, uma Ferrari, por exemplo. Lamborghini. É um carro. É um carro, não é? Não, mas Uma não é isso, McLaren. mas não é isso. Vocês sabem bem, a gente É, consegue já, né? Uma Tudo realidade depende dura. do que você... Nessa modalidade tem de vários preços. Tem de tudo. Tem, ué. de tudo. Tem. Claro que você não vai, com o preço de um carro, comprar um avião que vai te levar até os Estados Unidos. Exato. Obviamente não é isso. Mas que permite muito bem fazer voos locais. Exato. Né? Que podem ser muito prazerosos também, né? Então, eu comecei a entender essa coisa da aviação experimental. Eu falei, pô, isso aí agora... Aí acho me que dá. cabe. Aí sim, né? Então, me matriculei nesse curso. Fiz inicialmente no interior de São Paulo, meu curso. Tirei o meu CPR lá. Mas, em paralelo, desde o primeiro dia do curso, eu já estava pensando assim, que eu vou comprar o meu avião. Então, já olhando. E quando eu já estava terminando o curso, eu encontrei um avião, que é o Conquest, que eu voo até hoje, né? E até a compra dele foi bem interessante, porque eu não conhecia os modelos, eu estava começando a me familiarizar com eles. Então, a primeira condição que eu coloquei foi assim, eu quero uma aeronave que tenha liquidez, porque se eu não gostar desse negócio, eu quero vender. Eu quero uma coisa que tenha mercado, né? Sim. E, de preferência, não vou começar com o avião mais caro que tem. Então, alguma coisa que tenha mercado, seja relativamente barato. Então, inicialmente, eu comecei a ver anúncios, eu vi onde tinha mais anúncio. Eu vi que tinha muito anúncio do Conquest, da Embraer, e do Colby, da Flyer, né? O Colby, por sinal, era a aeronave que eu voava na escola. Tá. Então, já era bem familiarizado com ele. O Conquest eu não conhecia ainda, não. Mas eu comecei a achar que, bom, então é um desses dois aqui. Comecei a entender um pouquinho motores e tal. Eu falei, bom, provavelmente vai ser desse Rotax, que falam aí, que parece que é um motor bom, que todo mundo usa. Então era mais ou menos assim que eu estava escolhendo no começo. Sim. Aí apareceu uma oportunidade, um avião que disseram, vem ver aqui, que o avião é legal, né? E eu vim ver aqui em Amarais, Campinas. E aí, quando eu cheguei lá, era o Conquest que eu acabei comprando, né? Posteriormente denominado como Misbehaving. Misbehaving. E então, eu vi, ok, vamos fazer um voo, pré-compra e tal, né? Fui lá, eu estava junto com o meu instrutor na época. Eu falei, ok, então tá bom, vamos ligar o avião. Quando eu liguei, que eu escutei o som dos 6 cilindros do Jabiru, eu pensei assim,
é esse aqui, eu não preciso nem voar. Não, você já escutou? Parece um Maverick, cara. Não, eu quando era criança, era o meu sonho ter um V8, né? Assim, né? Então, quando eu escutei aquele bicho, eu falei, cara, isso aqui é avião, cara. Não é esses negocinhos que tem aí com motor de dentista, não. Assim, né? Nada contra o Rotax, por favor. Só que o som pra mim, assim, o som realmente do Jabiru 6 cilindros é cativante. Então, na hora que eu escutei ali, eu falei assim, não quero nem ver outro, é isso aqui. Mas eu falei... Assim, gosto, né? Não fala que vai subir o preço, né? Sim. Então, eu tava me segurando. Mas, enfim, aí experimentei a aeronave, testei, vi que ela estava em boas condições e tal, e acabei comprando. Mas foi uma compra por causa do som do motor. Porque eu não conhecia a aeronave. Hein? Depois, eu tive a opinião de outras pessoas e tal, e a minha própria experiência, eu comecei a ver que eu tinha feito realmente uma boa escolha. Tá. Tanto com o Conquest quanto com o motor Jabiru. Evidentemente, uma boa escolha, considerando a minha... A sua proficiência, seu gosto. O que eu queria. Exato. Né? Claro que outra aeronave com outro motor também poderia ser uma boa escolha. Mas para o que eu queria, caiu como uma luva. Então aí eu comecei a voar. E qual o consumo desse motor Jabiru que você Então, quando eu peguei ele, e isso é uma das coisas mais sensacionais da aviação experimental, né? Porque você pode realmente, entre aspas, experimentar, né? Então, quando eu peguei, eu estava fazendo 25, 26 litros por hora. Motor de 6 cilindros, 120 HP. Não é nenhuma maravilha, né? Contra 18 de um Rotax, Exatamente. Né? Era essa mesma comparação que eu fazia. E aí eu pensava assim, será que eu fiz um bom negócio, né? Porque tem Conquest Rotax também, né? Tem também. Tem. É escolha, né? Mas aí eu comecei a então, pesquisar, entender, deixa eu ver o que está acontecendo, como é que é. Aí eu descobri que se você enfia o dedo no escapamento do avião e passa a mão assim e ele sai molhado, significa que a mistura está líquida, tá rica, né, demais. Então foi a primeira coisa que eu vi, eu falei assim, essa mistura está muito rica, deixa eu ver o que é isso. Aí eu entendi que o Jabiru funciona com motor Bing, que regula... Carburador, né? Carburador, perdão, Bing, que regula com a altimetria, né? Da mesma forma que o Rotax. Aí comecei a entender isso tudo, comecei a entender como eu poderia regular. Uhum. E aí, finalmente, fui regulando, trocando agulha, etc., fazendo tudo que se pode fazer com toda a segurança. Antes de começar a mexer na mistura, eu instalei um EGT, que a maioria das pessoas não tem quando tem esse tipo de motor. Você tem que ter um parâmetro para mexer, né? Pois senão fica difícil. Mas como não tem manete de mistura, geralmente as pessoas não têm EGT, Sim. né? Mas antes de mexer, eu fiz questão de colocar. Uhum. Então foi isso, eu comecei a entender melhor e aí fui mexendo. Bom, também, de novo, fazendo uma longa história curta, hoje eu faço 19 litros por hora, voando a 8.000 pés. Por exemplo, eu fiz um voo daqui de Americana até Chapecó, foram 4 horas de voo, voando entre 8.000 e 10.000 pés, e o consumo foi de 19 litros por hora. Então, é isso que eu faço hoje. E com a música dos 6 cilindros. Né? Aí, isso não tem preço. Olha, eu aprendi com um amigo, no comecinho, quando eu entrei na aviação, com um engenheiro aeronáutico, que é vezes 2 dividido por 10. Quantos HP tem seu motor, vezes 2 dividido por 10 é o consumo dele. Pode ver que bate certinho. Eu também já vi essa. É uma constante. É bem... não tem milagre. Não tem. Não tem. É perto disso. Vai variar pouquinho para mais, 0,5 para cada lado. Só que essa regra vale para os motores de concepção antiga. Lycoming, Continental, e o Jabiru também tem uma concepção antiga. Gira a 3.000 RPM. Drive direto. Não tem caixa de drive redução. direto, exatamente. Os Rotax começaram a mudar essa relação, né? Ainda se você fizer a continha com 100 HP do Rotax, você ainda chega no mesmo resultado. Exato. Mas se você pega um Rotax 915, por exemplo, você já vê que já é sai diferente. fora. O IS, né? Porque é muito mais o IS vai né? gastar 2 litros a menos, não tem muito segredo, não. O gerenciamento de combustível dos novos agora é otimizado, né? Injeção eletrônica. Fala aí, Jones, você que é especialista em motores.
O IS vai gastar o quê diferente do carburado? Não, ele vai ter um 4 litros, 2 litros? Não chega. Então, é pouco. Não, mas assim, mas tem um gerenciamento. Não, mas e a potência? Dele, Exato, né? tem um desempenho. Ah, sim. Equilíbrio e desempenho. A gente vai ter que lembrar que são 2 cilindros para cada lado. Se você pegar o LS, é carburado, certo? Um carburador para cada lado. E você tem que harmonizar esse conjunto. Imagina, você tem que harmonizar o conjunto dos 2 carburadores. Para isso que tem uma série de procedimentos para poder equalizar isso e deixar tudo isso bonitinho. No caso do Jabiru, tem a vantagem de um carburador só, o e-drive direto, não precisa de uma rotação tão alta como o Rotax precisa, acima de 5.000 RPM para poder despejar na caixa de redução, na hélice a rotação para empuxo, coisa e tal. Então, assim, aí o consumo acaba... entendeu? E o fabricante diz quantas horas por overhaul no Jabiru? Relativo, né? 2.000 horas, só que ele Otimizado por 2.000. recomenda um top a partir de 1.000 horas, que eu já fiz no meu. Já recomenda. Ó, é a mesma história dos Continental versus Lycoming. Continental. Tem a galera do Continental, tem a galera do Lycoming. Então, assim, é antagônico o negócio. Né? É igual... O Continental, ele tem uma harmonia de acessórios, ele é um motor mais educado, mais Eu não acho confortável, entendeu? É difícil de achar peça. Mas é uma questão comercial. É uma Né, questão sim, comercial. tô falando... Sim, mas No geral, Já- né? É um motor mais complicado. Afasta o É. comprador. O Lycoming já é um motor ele é mais brutão, mais bruto. Ele não é educado. Ele é ruim de marcha lenta. Ele é nervoso. Potente, forte, aguenta esculacho, tanto. Por isso que tá nas acrobacias aí. Você não é continental na acrobacia. Quando eu escuto um mecânico Verdade. falar assim que um motor é educado e outro é bruto, assim, eu fico pensando, eu lembro daqueles caras que falam de vinho. Aí eles começam a falar assim, porque esse vinho é aveludado. Ai, pai, para! Aveludado? Não, o Lycoming é mais soberbo. Então tá, o Continental é mais aveludado e o Lycoming é mais Soberbo. assim... Tá bom. Não chega tanto, né, Jones? Não, mas é isso aí. Cada um com a sua particularidade. Eu acho que é isso aí. Então Bacana. foi isso, aí eu me apaixonei pelo Jabiru, e aí veio a outra coisa sensacional da aviação experimental, né? Que você pode mexer, Sim. né? Então, quando eu comprei o avião, eu tinha inicialmente 100 litros de combustível, de tanque, e 103 litros, para ser exato, fazendo 25 por hora, quer dizer, eu tinha 4 horas para cair. Aí eu falei, não, eu não comprei avião para fazer voo de mosca de padaria, não. Vou mexer nisso aqui. Então, a primeira coisa, eu reduzi o consumo, consegui chegar num consumo bem razoável. Aí eu fiz algumas pequenas melhorias aerodinâmicas. Por exemplo, eu peguei as polainas, elas tinham... O disco de freio ficava para fora da polaina, então eu fiz uma cobertura de fibra para melhorar um pouquinho a aerodinâmica. Devo ter ganho ali Meio talvez nó. uma meia... 2, meia 3. milha. Meia Nossa. milha. Alguma coisinha, mas um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Se eu soubesse que o Avigás ia chegar a R$15, eu teria feito talvez até mais. Mas, então, fui fazendo essas coisas. E aí, por fim, eu fiz a maior modificação que eu fiz no próprio fabricante, na Embraer, que foi aumentar a capacidade dos tanques, né? Então, hoje eu tenho 160 litros no meu avião. Então, 160 voando aí, fazendo 20 O que litros. você fez para aumentar 30 litros em cada asa? Então, o meu avião tem asa entelada. Então, para eu mexer no tanque de asa, eu teria que praticamente reconstruir a asa. E aí o custo ia ficar proibitivo. Então, eu tinha que fazer alguma coisa diferente. Então, o que eu fiz? Inicialmente, eu tinha um tanque de glissada que ficava lá atrás. Eu coloquei mais um, então dobrei a capacidade dele. E depois, eu coloquei 2 tanques no... Como é que chama? No assoalho, no assoalho traseiro, né? Abaixo do assoalho. Isso tudo feito no fabricante, então, considerando... Desbalanceamento, com toda a segurança, etc. Os tanques são de chapa, extremamente resistentes e tudo mais. Foram construídos lá, eu presenciei, eu fiz tudo isso, documentei, inclusive toda essa... Acompanhou tudo, né? Exatamente. Até por curiosidade minha, também queria ver como é que era essa coisa da construção do avião.
Até achei uma coisa interessante, quando o tanque ficou pronto, né, as chapas todas soldadas, um dos testes que é feito é inflar o tanque. Sim. Então eu achei um negócio super interessante, porque é um tanque de metal, e de repente você põe uma mangueirinha lá e bota pressão e o bicho enche assim que nem um balão, né? Igual um balão. E assim e aí com o manômetro ali você percebe se tem vazamento ou não, né? Sim. Para mim eu achei um negócio bacana, né? É assim Teste mesmo. de campo. É assim mesmo. E aí fiz testes também para saber se eu não ia ter falha de alimentação, porque os tanques estão no assoalho. Respiro, Então, etc. Tudo, Bastante, todos os- bem detalhado, né? Foi uma mini homologação, Sim. né? Porque segurança minha. Eu Sim, queria fazer lógico. isso, né? Então, tanto que nós fizemos um teste, por exemplo, logo que eu instalei o tanque, qual que era a minha preocupação? Como o tanque está baixo, de repente, se eu tiver muito cabrado, será que eu vou conseguir... O combustível vai chegar. A bomba vai conseguir puxar, né? Então, o que a gente fez? Com o avião no solo, a gente acionou, só com 10 litros no tanque, lá no finalzinho do tanque, lá embaixo. E aí, a gente abaixou a cauda do avião até encostar no chão e deixou ele funcionando, assim, até secar esse tanque lá embaixo, assim. E aí deu para ver que, realmente, a bomba estava puxando Até o fim. até o fim. Bacana. Fiz depois em voo, assim, né? E assim por diante. Então, foi um mini processo aí de, entre aspas, né? Existe até uma publicação a respeito desse teste aí. Uhum. Acho que tem uma publicação de Tony Bingels, que é um livro de instalação antigo, que ele trata o teste de vazão de combustível com esse procedimento aí. Tem Então, eu não conhecia. A gente fez isso. Isso é clássico, isso aí é legal. Tem teoria. Funciona bem. E o Então- Caio é um cara talentoso, né? Demais, né? Então, e muito criterioso também. Ele não aceita fazer qualquer coisa, não. Ele, não, vamos fazer direito, vamos fazer assim. Não, se eu fizer desse jeito aqui não vai ficar bom. Eu tinha uma preocupação muito grande com o deslocamento do CG, né? Mas aí ele me convenceu que como eu tenho um motor Jabiru que é mais pesado, né? Então eu tinha mais peso na frente, então colocar os tanques atrás não ia... Não era faltar em nada, problema. não era Desenvolve 120 HP, o Jabiru? 120 Seu HP. Jabiru. Então, com essa configuração que eu tenho hoje, eu decolo o quê? 8 horas de voo? 8 De horas de autonomia? voo para cair, né? Decolo em 200 metros, cruzo aí a 120 milhas, 105 nós, né? Fazendo um cruzeiro rápido, um cruzeiro econômico a 90 nós, 2.600 RPM com cruzeiro econômico, aí eu faço esses 19 litros. E num cruzeiro rápido a 2.900 RPM, aí por volta de 23 litros por hora. Bom, Então, estou super feliz razoável. com o motor. Ele é muito barulhento, então o fone de ouvido tem que ser bom. Tem que ter o Tem que ter ter o o abafador. o supressor de ruído. Supressor de ruído. O ativo, né? Que eu tenho, né? Eu tenho Sim. um Lightspeed Sierra. Mas só tenho um, então quem voa comigo sofre um pouco. Mas... Precisa comprar mais um. Não, precisa, ó, vamos patrocinar o canal do Bora Voar aí, pô. E o Asas Podcast, Paulinho? O Asas Podcast também. Quantas horas, meu, de... O que você tem de hora O que voada? você tem de hora nessas andanças aí? Então, juntando tudo, né? De Conquest, de Kobe, de aerobate, porque eu fiz curso de acrobacia aérea também, né? E agora estou fazendo o PP, né? E já vou emendar com o PC também, então tem umas horinhas aí também de... Você vai tirar o PC também? Vou. Bacana. E, não, assim... Cara, Viu? eu falei que eu fui inocular. Viu? Depois que entra na aviação... Não tem volta. Caverna né? do Dragão. Cara, eu falo, é Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Você pode procurar a saída que você não vai achar. O mestre dos magos aparece e fala, não, é por aqui. Aí você tá dentro do hangar de novo. Então, eu, somando tudo, eu acho que eu já tô com quase 700 horas. Bom. Bacana. Então, eu tô assim... não vejo a hora de completar 1.000, né? Porque Sim. 1.000 é um marco, né? Sim. Assim, 500 para mim foi sensacional. Mas... Conta pra Pode gente subir ali aí, um pouco, se você Mil. quiser subir Não, um aqui pouco. tá bom. Tá o bom? pessoal que só quer viajar pra Disney. Conta pra gente, esse Brasilzão é lindo, não é? Conta aí das suas Sensacional, viagens. Cara, Eu tenho conhecido cada lugar.
E eu tenho escutado comentários, porque aí eu posto no meu canal, fotografias também, no meu Facebook, e as pessoas gostam muito, assim, me elogiam, não só pelos vídeos em si, mas pela minha fotografia, né? Porque, modéstia à parte, eu sei fotografar. Tá no meu sangue, meu avô era fotógrafo, deve ser isso. Pronto. Legal. Então, eu comecei a fotografar esses lugares bonitos que eu sobrevoo aí. Nossa, Tem muita e imagem eu bonita, mesmo cara. tô, assim, impressionado com lugares, por exemplo, o ano passado eu fiz uma excursão para o Rio Araguaia. Nossa, que região linda. Cara, que lugar bonito. Nossa, meu, passei por lá. O pessoal foi numa expedição, né? Foi tem um grupo de amigos. O Marco, o pessoal do exatamente, Ipuã. de Ipuã. A Precisamos gente... trazer esse pessoal aqui, cara. Nossa. não, o Ipuã, assim, é o meu condomínio aeronáutico favorito. Eu vou Tem muito muita lá. gente que trabalha na Embraer que Tem. tá ali, Não, né? Aviador, pessoal tem de muito lá aviador. Tem uns ali. amigos ali. Realmente, todo mundo ali lá é um condomínio aeronáutico de aviadores. Realmente, assim. Sim. Porque tem gente da Embraer, piloto de teste aposentado, Pessoal da piloto Força de Aérea. Força Aérea, Pessoal do Exército, gente da- que gosta de aviação. gente de linha aérea Sim. também. Bastante. E eu conheci o Marcos, né? Sim. Acho que foi até aqui com vocês, né? Sim. Ele estava fazendo manutenção aqui. E aí ele disse que ele participava que tinha um grupo lá que chamava Esquadrilha da Barraca. Essa aqui. Que legal, hein? Esquadrilha da Barraca. Aí, qual que é a ideia, né? A gente fazer o tal do aerocamping, né? Que o americano faz muito, né? Sim. E voar, leva a barraca, chega lá, pousa, monta a barraca, dorme embaixo da asa, né? E, pô, aí quando ele me falou isso, eu falei assim, cara, pode botar meu nome, onde é que eu assino? É. Então, aí eu fui encontrar esse pessoal. Primeiro, a gente foi num evento lá na Fazenda de MEP. E aí fizemos um churrasco à noite, aí foi Lá é engraçado. bacana, eu já esse fui dia. lá também. Sensacional. Bom, lá é um parque de diversões de gente grande. Dimas, né? E o Dimas é sensacional, né? O seu Dimas. E então lá, todo mundo acampado, e fizemos um churrasco à noite ali no meio dos aviões e tal. E aí eu assumi a churrasqueira, porque eu também gosto disso. Da culinária. E o pessoal adorou, assim, falou, cara, você tá dentro, já tá dentro. O churrasco que você fez, você tá Pronto. dentro. E aí, logo depois, a gente fez a excursão pro Araguaia. Nós fomos não me lembrei os números, mas acho que foram 14 anfíbios, mais 3 ou 4 Caramba, hein? Eu lembro desse evento aí. terrestres, né? Eu fui acompanhando pelas redes sociais. Então, foi uma viagem fantástica, assim, Sim. um visual incrível. A região ali de Aragarças, por exemplo, nossa, que lugar bonito. E um lugar assim que eu não imaginava que existisse aquilo no Brasil. Foram anfíbios junto, né? é. Aí tinha que Então- casar de ter o aeroporto para pousar os aeronaves. Exatamente. Né? Com planejamento você É faz bem tudo. bacana, cara. E na volta de lá, eu voltei com o pessoal dos terrestres, porque os anfíbios voltam pela rota por cima dos rios. Aham. Eu voltei com os terrestres, e aí a gente voltou pela Chapada dos Veadeiros. E aí paramos lá também, fizemos um voo de balão lá também, aquela região também ali, sobrevoar aquele parque. O lá Brasil é também. lindo, né, cara? Muito bonito. E ó, eu já viajei bastante pelo mundo, eu gosto muito de viajar. Eu já morei nos Estados Unidos, eu morava lá no Arizona, então assim, Grand Canyon eu fui várias vezes, porque toda vez que Já fui chegava alguém também. lá, né? Tem que levar. E eu ia com prazer. E eu vendo lá a Chapada dos Veadeiros, eu falei assim, cara, isso aqui Claro que o Grand Canyon é, assim, imbatível. Sim. Mas a Chapada dos Veadeiros também é muito bonita. Poderia ser muito mais até divulgada. Explorado, né? Exato. Recentemente eu fiz um voo para Foz do Iguaçu. Então também peguei uma época, assim, foi em outubro, finalzinho de outubro do ano passado. Peguei uma época, assim, que os rios estavam super cheios. Meu É Deus lindo, do céu, cara. que negócio sensacional. É lindo. E eu fiquei com vontade de voltar, né? Porque tem várias opções de passeios na região, né? Tem. Mas como eu fui só quase que um bate e volta, assim, fui com a minha namorada, inclusive, lá e tal. Mas é um exemplo de um voo, assim, que, pô, imbatível, né? Sobrevoar As cataratas. Itaipu, as cataratas. Eu sobrevoei. É tudo incrível ali. Essas são uma das coisas boas que a aviação me deu.
A oportunidade de essas conhecer o oportunidades, sabe? Às vezes você vai trabalhar numa aeronave lá, vamos fazer um voo. Que lugar bonito demais. Não sei se você já fez sobrevoo nas cataratas ali, Beraldo. Já fez? Já, de 737. Não, mas de 37 você não vê nada. Tá ver, se tiver baixo. Mas aquele sobrevoo que você faz, pede autorização, até passa um pouco do lado argentino ali. Cara, é bonito. E eu demais. fiz Já fui ali legal, várias legal. vezes, de Sêneca. É legal, é legal. Ali é muito bonito. Bonito. Muito bonito. Eu fiz um vídeo no meu canal mostrando esse voo. E, inclusive, como eu percebi que era um voo meio complicado de fazer, o plano de voo lá era meio chatinho e tal. Então, especialmente, eu coloquei no meu vídeo, eu descrevi como você deve fazer o plano de voo, como você faz o voo em si. E foi bastante elogiado. Um vídeo educacional, né? É isso virou meio que que- a gente já conversou muito nos bastidores, né? E, assim, essa parte educacional de mostrar como é que eu fiz, como é que é, E o que vem deu coisa- errado, e o que vem deu coisa boa por certo. aí, me aguarde. Opa! Não vou falar agora, quem sabe numa próxima Estamos oportunidade. na fala aí, expectativa. Sem pano preto. Pano preto. Não, é que tem uns voos que eu já tinha planejado há bastante tempo. A pandemia atrapalhou bastante, né? Então, esse ano eu falei, bom, agora vai sair. Aí foi São Pedro, que não queria deixar de jeito nenhum, né? Então, agora, finalmente, está começando a melhorar. Então, agora eu vou realizar esses voos aí. Eu não vou falar ainda. mas Queremos vai ser saber. Muito legal. Boa. Se não falar hoje, vai ter que voltar aqui para falar Vai ter outro que falar, dia. vai ter que Aliás, voltar, vai acontecer muita coisa boa nesse segundo semestre. Boa, que legal. Que eu ainda não posso falar. Tá bom. Mas me aguardem, porque vem novidades aí bem legais. Queremos saber, né, Para a Beraldo? aviação, de uma forma geral. A gente está vendo, né? Os eventos estão retomando. Graças né? a Deus. Ainda bem. E vai ser por aí. Nós É vamos isso fazer aí. alguma A gente coisa quer, bem bacana. quer fomentar isso aí, né, Beraldo? Fomentar esses eventos, os encontros aeronáuticos, voltar à vida normal, né? Entre aspas, né? Que Para com esse negócio de novo normal. Não, eu quero não, um não, antigo não, não. normal. Eu quero um antigo normal de normal. antes. Exato. Não Eu quero quero. novo. não é novo, não. É o normal. É o antigo, é o normal. Saudade. Voltar de novo ao normal. Meu, saudade das festas que, pô, passava o Boeing Então. raso na cabeça do Isso povo. eu acho que não vai mais acontecer. Mas, Não, é porque a gente não pode Dá pra buscar negociar online ali, né? Mas meu. tem que voltar. Isso Tem aí que faz voltar. falta. tá voltando. Tá voltando e isso Graças é a bacana. Deus. Bacana Tem muita demais. gente boa aí, né, com vontade de fazer acontecer, né? Exato. Então, aí, continuando um pouquinho na minha história, né? Que a gente estava falando lá atrás. Se eu vou ao banheiro, com licença, eu já volto. 2 Vai lá, segundos. vai lá. Vai lá, é número 1, número 2. É o Essa combo. parte a gente Também te amo. É o combo. o combo. Já pega uma. Já pega uma coquinha. Então, vamos dar uma pausa? aí? Não. Não, Continua. aqui, meu. É aqui. Agora que ele saiu, agora Pode espremer. Então, assim, eu inicialmente, né, comecei então a voar com o meu Conquest, fui fazendo essas modificações, fui aumentando a autonomia, fui fazendo voos cada vez mais, enfim, distantes e tal. E aí eu queria melhorar também a minha pilotagem, então Sim. resolvi fazer um curso de Upset Recovery. E aí depois eu achei que eu gostei da coisa, então em vez de fazer só Upset, vamos aumentar e já faz logo de acrobacia. Mais Então, completo. fiz um curso de acrobacia. Depois aí eu decidi que eu ia fazer a cada ano um voo de reciclagem para manter o pé em mão, porque eu não quero participar de competição de acrobacia. Sim. Eu fiz isso para minha segurança, também para o meu prazer, digamos assim, Lógico. que eu gosto pra cacete desse negócio. Para quem queria ser piloto de caça, né? É o jeito Pronto. que eu... Então, a cada ano eu faço um voo também desse, assim, de reciclagem, né? Desse ano eu não consegui fazer ainda, mas tá pra sair. Pera aí que eu vou ajeitar pra você. Pera aí. Deixa o homem voltar. deixa o homem voltar. Aí, bom, e aí uma coisa... Isso tudo que foi acontecendo foi me levando para o canal. Tá. Porque eu, quando comecei a voar e comecei a fazer as minhas pesquisas para Sim. entender o que era aviação experimental, eu comecei a conhecer alguns canais de internet, Sim. né? A maioria americanos. Sim. Ainda não existe canal brasileiro focado na aviação experimental. Talvez eu seja até um dos pioneiros nesse negócio. Como um Sim. todo, né, Cefas? Não só nessa área de pilotagem, vamos dizer assim,
Mas na área de manutenção, na área de documentação, não temos. Tem muito pouco, assim, é verdade. É o que eu falo, é um campo inexplorado ainda. Tem muita coisa para se fazer. Eu acho que tem o canal do LED Santos, mas o LED Santos, principalmente inicialmente, ele falava muito mais sobre aviação homologada, ele era instrutor de voo, até hoje, né? Só mais recentemente que ele começou a voar com avião experimental. Tem o canal Aero, mas o canal Aero também já tem uma outra... um outro público, é um público muito mais amplo. Sim, é um público geral, vamos dizer assim. É um público geral, exatamente. Então ele fala coisas muito interessantes, sim. mas coisas que às vezes para um piloto você fala assim, bom, então tá, né? Para mim não, tá legal. Não precisa. Mas para um leigo na aviação, é um canal muito bom. Sim. Tem outros que são um pouco mais polêmicos, que eu não vou comentar aqui também. Tem. Comandante, a gente precisa que você levante um pouquinho o seu microfone aí, por gentileza. Levantar. Aqui assim, pode subir ele. Aproximar um pouquinho, é isso? Isso, aqui assim? Assim? Aí? Tá. Aqui assim, tá bom? Peraí, Okay. vou cortar o assunto agora. Comandante aí, ó. Aproveitando sua saída, contou pra nós que ele fez o curso de upset, né? E depois resolveu fazer um de acrobacia um pouco mais aprofundado. E ele colocou como meta fazer um voo por ano de acrobacia. Esse ano ainda, ele não voou. Tá convidado. Pronto. Vamos voar together. Ó, falei que eu ia ajeitar alguma coisa. Vamos voar. E é sempre bom a gente estar né, praticando, mantendo a segurança, né? Aumentando os skills. Bom ponto. Porque essa foi exatamente a minha motivação para fazer acrobacia aérea. Embora eu goste, mas principalmente eu queria aumentar a minha segurança de voo. Porque eu voava, inicialmente, eu pensava assim, será que eu estou fazendo alguma coisa aqui que pode me levar a entrar em parafuso, por exemplo, e eu não sei sair desse parafuso? Será que eu estou fazendo uma coisa assim que pode exceder o limite da aeronave, né? Porque uma coisa é você ler no papel, assim, a aeronave aguenta 4G. Mas o que é 4G? Como é que você sente? O que é sentir 2G? Para quem nunca fez uma manobra, né? Para quem já voou a acrobacia, você sabe o que é 2G, você sabe o que é 5G, né? Seu sentido sabe, né? Você começa a sentir assim, você pode não ter certeza, mas você fala assim, cara, eu tô chegando perto do limite. Ou não, eu tô longe do limite dessa aeronave, né? No começo dos anos 2000, um pouquinho antes, a maioria dos acidentes na aviação geral e comercial era por conta de Cefit, né? E hoje, depois embarcou a tecnologia de EGPWS nos aviões e tal. Hoje, é perda de controle em voo. Sim. Entendeu? Então, é disso que eu tô falando, né? De você, de repente, entrar numa atitude adversa... Sem saber. Sem saber. E sem saber o que Lock fazer. Eye, né? Que fala Loss of Control in Flight. Então, é exatamente isso. Você está preocupado com a segurança, com manter a sua habilidade, né, de voo, isso. a curacidade do voo, né, em dia. E tem isso é muito importante. Tem uma outra coisa. Não só, eu acho que deveria ser obrigatório, sinceramente. Hoje, sabendo o que eu sei, tendo feito esses cursos, sabendo o que eu aprendi, quanto isso agregou na minha pilotagem e no meu prazer de voar, porque eu me sinto muito mais confortável, é muito mais prazeroso, né? Sabendo do que eu sei hoje, eu fico pensando, meu Deus do céu, para de fazer coordenação de primeiro tipo, que Dutch roll, caramba, né? Assim, cara, você tem que fazer, sair de parafuso, cara. Porque uma coisa é você saber a técnica, né? É fácil, né? Assim, power off, não sei o que, solta leme para o lado contrário da curva, você sai. Beleza? Vai fazer isso olhando para o chão, vendo o chão crescer na sua frente. Exatamente. Putz! O papel aceita tudo. Exatamente, a teoria é Você fácil. não sabe qual vai ser a sua reação. Mas como sua é que reação, Exato. você está preparado Você psicologicamente. treina o psicológico. Né? Para fazer. Reflexo condicionado. Tem coisas que você precisa fazer rapidamente, então você precisa ter um reflexo condicionado. E tem coisas que até não precisa ser uma reação tão rápida assim, como, por exemplo, para sair de um parafuso. Mas você precisa estar preparado, você não pode congelar na hora que você vê o chão crescendo na sua frente, né?
E eu tenho a impressão que muita gente congela. Muitos acidentes Eu que a tenho gente certeza. vê, né? Ah, entrou num stall, abaixa a altura, não sei o quê. Infelizmente. É por causa disso. Porque Falta. o piloto não está preparado. Fica a dica aí, pessoal. Pessoal da Experimental, olha uma dica aí. Uhum. Procura o nosso amigo aqui, Beraldo. Uhum. Boa. Super Assim, recomendo. Acrobacia. Girando base para final, sabe? Tem muitos acidentes que o aviador aperta a curva, entendeu? Ou dá Isso. muito pedal, Aham. dá aquela Eu fiz um vídeo no meu esnapada e canal entra... exatamente falando sobre o perigo o tal do parafuso na final, né? Como é que os americanos chamam isso? Final, spin final, né? Alguma coisa assim. Então, eu exatamente explico a diferença de uma glissada, de uma derrapada, e eu falo assim do risco de você fazer uma derrapada, por exemplo, a baixa altura, em baixa velocidade, que é o que acontece exatamente quando tem um parafuso na final. Isso. E muita gente... Influência do vento também é muito importante. Isso, era isso que eu ia falar, assim, tem muita gente que acha assim, não, mas isso é básico. Mas quem é que vai derrapar uma curva? Qualquer piloto experiente sabe que não pode fazer uma curva derrapada, que tem que fazer uma curva coordenada. Tá, legal. Só que o problema é exatamente o excesso de confiança. Então, quando você está vindo para a final, tá tudo tranquilo, não sei o quê. De repente, você nem percebeu, mas o vento te jogou para fora do eixo. Aí, inconscientemente, o que o piloto faz, o piloto mais inexperiente? Dá um pedalzinho aqui para trazer. Nessa hora, você começou a derrapar. Aí, você está a baixa altura, baixa velocidade, né? Então, essas coisas, você aprende a sentir no curso de acrobacia. Porque quando você vai entrar no parafuso, basicamente o que você faz é isso, né? É uma derrapada forçada, Você né? induz, né? Induz, exatamente. Então, isso aumenta enormemente a sua sensibilidade e a sua segurança, né? Então, enfim, eu recomendo enormemente esse curso, assim. Mas é engraçado, porque eu falo para muita gente, assim, cara, vai fazer curso de acrobacia aérea. E eu escuto de pilotos que já voam há bastante tempo, com PP, gente que tem até avião, fala assim para mim, eu tenho medo. Olha. Cara, Tem colega que vem fazer o curso de upset recovery e não quer treinar parafuso, na hora do vamos ver, tem medo, calma, fica tranquilo. Olha, lembra que nós brifamos, vamos fazer e tal. Tem medo, não... Então, porra, cara, eu tenho medo de não saber sair de uma situação dessa. Se eu tô num curso com um instrutor habilitado, experiente do meu lado, eu não tenho que ter medo. Ali a hora de você colocar a prova, né? O cara tá ali justamente Exatamente. É o que eu falo, pra quem tá aqui embaixo, olhar a acrobacia, é muito bonito. Mas quem tá lá em cima sabe toda a técnica que tem, todo o preparo, né? De vez em quando eu vejo o Beraldo passar ali com o avião, o cara nem olha pro lado. Às vezes quem tá lá fora... Não, é sério. Não só você. Quem tá lá fora diz, pô, o cara é arrogante. Cara, ele tá concentrado no que ele vai fazer. Não é uma brincadeira. Às vezes alguém gente de que fora, treina... o cara é metido. Eu falo pra quem tá lá fora, cara, não é, o cara tá concentrado no que ele vai A fazer gente lá que em cima. treina pra Mas tem que falar, uma sequência pra competição, É metido mesmo, tem que ser. você tá focado ali Porque nós somos fã, né? Você tem o seu set de manobras ali pra Isso. fazer, todo um procedimento a seguir, Tá né? tudo na mente, ensaiado. Meu, tudo na não é mente. brincadeira. Eu comecei a voar acrobacia com... O primeiro curso que eu fiz foi o Comandante Machado, lá do Sul. Sim. É uma referência na acrobacia brasileira. E eu fiz o curso com ele no CAP 10, depois parei porque não tinha onde voar. Daí eu comprei o RV8, voei um tempo, depois o CAP 10 e agora com o Extra. Mas a gente está sempre aprendendo. É uma atividade muito legal, muito bacana. E é segura, né? Muito segura. É isso que as pessoas às vezes se enganam, assim. Claro que se você quiser ir no limite, fazer um tunô, aquela decola e faz um tunô. É claro que aí você está fazendo uma manobra arriscada, é uma manobra para profissionais. Sim.
Mas, se você quer fazer de uma forma como eu faço, a manobra, porque eu faço a manobra, mas com a segurança de quem é amador como eu. Com o avião correto, O da forma exatamente o que eu ia falar. né? O aviador tem que ter ciência Equipamento. que É um você conjunto, tem né? que fazer acrobacia com um avião de acrobacia. Exatamente. Não pode, vou pegar um Cessna, Não. um Scénica, vou fazer um tunô com um Não. Cessna 210. Não. Você acha que tá abafando, sabe? Na verdade, você tem fraqueza. Exatamente. Entendeu? E também foi um compromisso que eu fiz quando eu fiz o meu curso. Eu me olhei no espelho assim e falei para mim mesmo, assim, porque isso quando eu falo isso, porque a gente é meio piloto, é meio maluco, né? Eu olhei para mim e falei assim, você nunca vai fazer uma acrobacia numa aeronave que não seja acrobática. Exato. Seu Paulo Cefas. É isso aí. Perfeito. Fica É a dica dois, aí. dois Por isso- ouvidos e uma boca. É, por isso Senão que eu você se faço... coloca em risco, estressa a aeronave. Exato. Tudo errado, né? Tudo errado. E por isso que eu faço, então, que eu coloquei como reta, assim, a cada ano eu faço um voo de reciclagem numa aeronave acrobática. Eu fiz o curso no Aerobat, depois eu voei o CAP-10 aqui da SB, e, enfim, não vou voar, não vou fazer besteira com o meu Conquest. E a gente vai trazer aqui no canal, É. no Asas, a gente vai trazer o Marcão, que vai falar da Tuareg, O Geraldi, né? né? Aham. Do Marcão da Tuareg, que vai falar sobre o Merrari, a gente vai trazer o pessoal do CBA, da Acro, a gente vai tentar trazer o pessoal da Fumaça também, Fumaça né? também. Vamos gente tentar tem esse pessoal da que- acrobacia aí. Porque tem muito conteúdo bacana, cara. Muita gente boa, sabe? Tem, Muita gente boa. E outra coisa que também me ajudou muito o canal foi que eu conheci muita gente pelo Brasil, né? Hoje, literalmente, eu tenho convites para pousar no Brasil inteiro. Do Ceará ao Rio Grande do Sul, de vez em quando eu recebo uma mensagem, quando é que você vem por aqui? Legal. Né? Isso não tem preço. Que legal. Não, isso assim, A aviação é o, muito acolhedora, né, É acolhedora. é o que eu chamo acolhedor. de amigos de asas. Sim. É. Ela é muito acolhedora. Semana passada, 2 semanas atrás, eu fui para Lençóis Paulista, Aham. que eu tinha recebido uma dica, que tinha um bom restaurante lá. Fui na Vinícola Casa Grande. Quem vai agora lugar sou eu. sensacional. E Pra drenar? quando eu cheguei lá, eu vi que o negócio era tão legal que eu falei assim, não, eu preciso tomar um vinho aqui, eu não posso ir embora correndo, né? Então eu preciso angarar o avião. Voltei lá no aeroporto, o Gabriel me ajudou lá, deixei o avião lá, passou a noite lá e eu pude tomar vinho à vontade na Vinícola Casa Grande. Qual cidade? Em Em Lençóis? Lençóis Paulista. Pertíssimo daqui. Então eu comecei a fazer essas coisas também no meu... E que você, o que você acha, assim, tem visto na aviação geral, a estrutura, a infra, assim, dos aeroportos? O que você acha que tem que melhorar? Qual que é a dificuldade que você enxerga, assim, como um piloto não profissional aerodesportivo, É né? porque isso é na prática, né? Né, na Essas prática, percepções, não tem como. Olha, primeira coisa, por mais, assim, incrível que pareça, assim, muita gente não acredita nisso, mas eu falo isso com certeza absoluta de quem voou bastante pelo Brasil. Tem muita pista no Brasil. Não falta pista no Brasil. Claro que a gente queria que tivesse muito mais. Claro que a gente não tem tanta pista quanto tem nos Estados Unidos. É óbvio, né? Mas tem muita pista no Brasil. O que falta nas pistas brasileiras? Infraestrutura para receber o visitante. Então, você tem lugares onde tem aeródromos municipais, públicos, como, por exemplo, esse de Lençóis Paulista, ou de Tatuí, aqui perto, ou de Mojimirim, que tem uma pista de terra, mas bastante boa. Que tem uma pista, né, com exceção de Mojimirim, os outros 2 têm pistas de asfalto bastante boas, mas não tem mais nada. Então, quando você pensa assim, bom, em termos de, para atrair o aeroturismo, não tem nada. Então, aí isso limita um pouquinho, né, esses voos, esses passeios, né, o aerodesporto, né, de uma maneira geral. A pista está lá, está em O que boas poderia condições. ter? Qual que é a sugestão, assim? Eu acho que o famoso seca-pouso, sabe? Aquele barzinho que fica do lado da pista. Os americanos fazem muito isso, né? E eu cito muitos americanos, não é porque eu sou americanófilo, não. É porque, pelo amor de Deus. Funciona. Funciona. Eles fazem, eles sabem fazer Funciona. esse negócio, né?
E outra, né? Assim, tem gente que vai reclamar, mas quem inventou o avião foram os americanos, não foi? Mas isso Começou aí não, né? Santos Dumont. Pô. Começou polêmica. Isso fica para um próximo. Vamos lá. Mas enfim. Você vai dar uma semana de debate. Nossa, vai dar um B.O. Isso aí, então, eles fazem muito o que eles chamam lá de $100 burger, né? Cara, pega o avião, voa meia hora, pousa, come um hambúrguer com os amigos e volta. Eu vou 1 hora, gastou $100 para comer um hambúrguer. Na verdade, é uma desculpa para voar, né? Então, isso é muito comum nos Estados Unidos. Mas por quê? Porque lá tem uma pistinha no meio da montanha que tem uma churrascaria do lado. Uma churrascaria não, mas uma hamburgueria do lado. Isso, Então, isso falta no Brasil, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o que eu acho que falta, que explica por que não tem isso. As pistas privadas brasileiras, que tem muita pista privada, se você voa aqui pelo interior de São Paulo, Mato Grosso, quando eu fui lá para o Araguaia, assim... Você não voa 10 minutos sem ter uma pista. Exatamente. 5 minutos. Pistas boas, pistas asfaltadas, não é pistinha de terra, não. Pista boa. Mas o dono dessa pista não pode explorar comercialmente. Então, que incentivo existe para construir uma pista? Ou até mesmo para receber visitantes nessa pista? Nenhum, né? Porque, claro, o cara tem um custo de manutenção, né? Então, eu acho que você me perguntou o que falta de infraestrutura. Falta isso, falta que o dono de uma pista privada possa explorá-la comercialmente. Isso vai incentivar os voos, porque tem muita pista para tudo quanto é lado. Incentivando o voo, vai ter cliente, vai começar a ter restaurante, vai começar a ter atrações perto do aeródromo, e isso vai incentivar. E aí, como tudo, né, vai ganhando volume, e aí você começa a gerar redução de custos e tudo mais. Né? Eu acho que é isso que falta no Brasil. Então, eu tomei como também uma meta minha, pessoal, no meu canal, divulgar esse tipo de coisa. Então, eu lembro quando eu comecei a voar, a gente começava a combinar com os amigos, pô, onde é que a gente vai, né? Vamos ver se a gente vai almoçar em algum lugar. Todo dia, todo mundo falava o mesmo lugar, né? Que eu não vou falar qual que é. Mas Ubatuba. Todo mundo... não era Ubatuba, não, porque o Ubatuba é um pouco mais longe, mas poderia ser. Vamos para lá. Aí eu falava assim, gente, não tem outro lugar para ir, né? Quero voar em outra rota. Aí eu comecei a pesquisar. Então, eu fiz uma relação de lugares, que aí a coisa começou a crescer, e aí as pessoas começaram a me dar dicas e tal. Então, eu chamo isso de Guia Bora Voar de Aeroalmoço, né? Top. E eu fiz um documento e eu divulgo nos meus grupos, né? De tempos em tempos. Então, eu vou visitar lugares como lá em Lençóis Paulista, a Vinícola Casa Grande, como lá em Ubatuba, tem vários restaurantes Sim. ali em torno do aeródromo de Ubatuba. Como lá em Socorro, tem um restaurante Pitauá, também fiz um vídeo do almoço que eu fiz lá. Tem vários lugares assim gostosos para ir, para fazer isso que eu chamo de aeroalmoço, né? Mas poderia ter muito mais se o dono da pista privada pudesse... Por exemplo, fazer um restaurante lá e explorar isso comercialmente. Porque ele só vai fazer um restaurante se tiver público. Lógico. Mas ele só pode ter público se ele minimamente puder cobrar por um pouso, por exemplo. Porque senão ele não vai Para abrir manter a pista infraestrutura, né? Claro, né? Porque tem senão Eu não fiz vai o meu curso de piloto no Aeroclube de Piracicaba, né? Começo dos anos 2000. Uhum. E lá tinha uma muretinha, assim, bem baixa, sabe? E tinha pipoqueiro, sorveteiro, tinha de tudo, lotava aquilo. Pro lado Aí de fora, depois entrou, a administração ficou um pouco mais séria, tal, aí colocou grade e tal. E por muito tempo, era assim, era maravilhoso aquilo. O aeroporto lá eu vejo assim como uma visão aqui que o aeroporto de Piracicaba vai ser a próxima... Vítima. É o próximo bola da vez aí, digamos assim. Porque quando eu montei a escola aqui em Americana, eu chorava. Cara, eu não acredito. A pista aqui é... Mas, né, mas não é só lá. Tem um monte de pista também. A infraestrutura bem mais fraca, sabe? Aeroporto mais fraco. Aqui, né? Só que aqui na época a administração pensava
em empreender, em trazer empresas, tanto que cresceu tanto a Americana, né? Graças a essa iniciativa que tiveram lá atrás. Mas Piracicaba eu vejo que vai crescer muito, assim, vai dar um boom. O próximo boom vai ser aquele aeroporto que é maravilhoso. Tomara, você porque vê. ficou triste. Lá, cara, né? ficou. E Piracicaba, por exemplo, é um lugar interessante do ponto de vista turístico. Tem né? muita coisa. Tem uns Nossa. restaurantes bacanas ali na Rua do Porto, né? tem. Eu já fiz isso. Tem o Fui de Mosca Aruanã pra Frita lá. ali, em Mosca Monte Alegre. frita. Eu ia perto, eu ia próximo É muito perto. da cidade. Tem uma Então, proximidade muito favorável. voltando- Uma cidade que eu acho que deveria fazer isso, mas eu acho que está caminhando nesse sentido, é Atibaia, por exemplo. né? Atibaia. Mesma coisa, é um ponto turístico, tem bons hotéis, tem bons restaurantes. Sim, sim. A pista tá... Mas né? assim, voltando Não, ao raciocínio Tem de projeto. Americana, Mas tem projeto, pelo menos tem. Mas tem. Tem na projeto. última mudança agora da eleição que ia mudar os prefeitos, a gente, pela associação do aeroporto, nós chamamos todos os candidatos. E a gente montamos um projeto, tal, ó, aqui na cabeceira, na Uno 2, para fazer um platô assim, para receber o pessoal, deixar um pipoqueiro, sorveteiro, para as crianças visitarem, ficar, Tem né, as aeronaves, vendo pouso, decolagem, mas o pessoal não É um incentivo, né? ninguém faz nada. E assim, avião, não tem quem não goste de avião. Ponto. Não. Assim, qualquer criança... Qualquer adulto, cara. Adulto, mas não, é que todos nós temos, eu pelo menos nunca perdi a criança que eu tenho dentro de mim. Sim. Mas, cara, se você não gosta de avião, leva o teu filho, que Que eu ele tenho vai certeza gostar. que ele gosta. Exato. A impressão que eu tenho, assim, é que a administração tem medo, sabe? Não, se a gente fizer alguma coisa no aeroporto, a população vai brigar, porque aeroporto é lugar de rico. Pode É, ser. Pode Sim, ser. eu acho Impera. que é isso. Impera Entendeu? uma espécie de Preconceito. É um né? absurdo. preconceito. isso. Diz que a aviação é uma atividade de elite, é aquela conversa. Então, aí Vamos entra falar, o meu... é papinho vermelho, vamos falar aqui. Ó, porra, é papinho vermelho? Não. Aqui é Brasil. Meu, papinho vermelho aqui não, irmão. Isso aí é... Então, assim, eu coloquei como... porra. Eu tenho várias metas pessoais, né, na aviação e mais especificamente com o meu canal. E uma das metas é essa de acabar com esse preconceito, com essa coisa, que Preconceito, achar que Tirar esse mito, que né, cara? a aviação é coisa de milionário. Absurdo isso. Quem não sabe, vai lá no meu canal, tem um vídeo que chama Quanto Custa um Avião Experimental, né? Tem mais de 40 mil views lá, vai lá olhar É isso aí. e vai entender que não é uma coisa de milionário. Claro que não é como andar de bicicleta no parque, Sim. né? Mas não é uma coisa também inacessível, A não. gente tem aí N exemplos aí de pessoas, principalmente quem lida com a escola, essas coisas, de pessoas aí que chegaram aqui só com o desejo de voar, É, né? simples assim. E o resto é consequência, cara. Né? Boa. É uma faculdade, vamos dizer assim. O cara chega na faculdade, às vezes, só pelo mérito dele. Assim como ele chega aqui para virar piloto pelo mérito dele. O resto é consequência. Hoje existe um monte de hipótese aí. O cara fica voando como INVA, não precisa pagar né, as horas do PC. Já. Enfim, existe muita possibilidade na aviação, muitos caminhos na aviação, seja na manutenção, seja como piloto. Né? Tem... Para quem gosta, cara, chega. E o que você tem de equipamento no seu avião? Tem piloto automático? Tem tela? Não. Pra Tem quê? os Pra cefas quê? automáticos. Cefas automáticos. Não, eu acho o seguinte. Vamos dar trabalho pros homens aqui, ó. Eu já quis vender um piloto para ele. Rapaz, que é a raiz, rapaz. É a raiz. Não, eu acho o seguinte. Primeiro, a minha aviação é uma aviação por prazer, né? Então, assim, o prazer está em pilotar. Qual é a graça que tem de colocar um piloto automático? A minha opinião. Talvez não seja a mesma coisa para todo mundo, mas para mim é isso. Eu não uso o meu avião como meio de transporte. Né? Se eu tivesse que toda semana visitar a minha fazenda no Mato Grosso, voar 5 horas até lá, provavelmente o piloto automático ia ser bom. Não é o meu caso. Né? Você sai de casa, hoje eu vou voar. Exatamente. Eu não vou... Pé e mão. Eu quero pilotar, eu não quero pilotar um computador, né? Aliás, uma vez eu conversando com um piloto de linha aérea, que é um grande amigo meu, ele é piloto internacional de linha aérea, trabalha lá no Oriente Médio hoje. E ele
ele gosta muito de mim e tal, da minha aviação, porque ele fala assim, isso aí que é aviação de verdade, É verdade. isso que eu sinto saudade desse negócio, né? Ele fala para mim, hoje ele pilota acho que 787, pra você ter uma ideia. E uma vez eu tava falando para ele como é gostoso você pilotar e você ficar com pé e mão o tempo inteiro. E aí ele falou assim, pois é, amanhã eu tenho um voo de não sei para onde, vão ser 8 horas de voo. 15 minutos de pilotagem e 7 horas e meia de computador. Né? E é assim, e claro, obviamente, nenhum demérito, né, ao piloto comercial, que isso, pelo amor de Deus, né? São profissionais extremamente qualificados para chegarem nesse ponto. Mas o fato é que, numa aviação nesse porte, você perde o prazer original, que era pilotar com pé e mão, né? Perde. E isso eu não quero perder. Outra coisa também, muita gente me fala... outra coisa, encerrando a questão do piloto automático. Então, eu gosto de pilotar e o meu avião facilita isso. Ele é bastante estável. Então, se eu compenso ele direitinho, se eu estou com uma atmosfera estável, etc., eu chego uma hora que eu largo a mão. Claro que de vez em quando você tem que dar uma corrigidinha, mas eu não preciso ficar segurando o tempo inteiro. Então, eu cheguei à conclusão de que, para mim, para o meu tipo de voo, não faz sentido. Não é extremamente necessário. Não é necessário. Isso aí. Agora, muita gente também me pergunta, mas por que você não quer um avião mais rápido? Por que você não pega um avião mais rápido? Porque todo mundo acha que, assim, necessariamente você tem que comprar um avião maior. Não sei. E aí eu fico pensando assim... Eu vou falar uma coisa que eu não sei se eu posso falar aqui, então se eu não puder, depois vocês cortam. Mas, para mim, é o seguinte, avião mais rápido é como ejaculação precoce, entendeu? Vai te levar para o mesmo lugar, mas o prazer vai acabar mais rápido. Boa. Não corta, não. Não vai cortar, não. Isso aí você pode faz um corte e deixa isso separado. Para chamar. Então, eu usei só termos técnicos, né? Corte do asa. Mas a verdade é essa, assim. Porque a gente sabe, né? Quando você voa, primeiro, você está voando lá, nem precisa ir tão alto. Se você está a 6.000 pés, você já não tem noção de velocidade, né? Então, se você está voando a 100 nós ou a 200 nós... O que você tá vendo lá embaixo é quase a mesma coisa. Não muda em nada Não. o prazer da É pilotagem. estilo, né? É. Eu gosto de aviãozinho rápido. Então, mas... Eu gosto de quente. Mas Mas é depende, estilo. depende do que você quer fazer. Por exemplo, você gosta de acrobacia, né? Então, ok, você gosta de voar quente e baixo, provavelmente, né? Ou você gosta de ter um avião rápido, porque você vai percorrer grandes distâncias. Aí é óbvio que é bom, né? É lógico que para eu ir daqui até Chapecó voando 4 horas, eu preferia voar 2 horas, né? Porque é um voo que você vai lá a 10.000 pés e é super monótono. Eu tenho vontade de ter um Lancairzinho. Lanquer? É. Aham. Asa. Então, o Lanquer voa aqui... É rápido, hein? 150 nós, mais. É mais. Mais. É, Mais. 200 e mais. Pode por eu acho mais. que 200 e... De qual modelo? Então, tem vários, né? Então. Então, eu adoraria ter um Diamond, por exemplo. Diamond. Eu gosto de bimotor, aquele Diamond bimotor é o D4? D62, eu acho que é, né? DA62. Acho que é alguma coisa Né? assim. Sim. Tem o 42, 62. O 42 é mono, né? Isso. E o 62 62 é bi. bimotor. Eu sou apaixonado por bimotor, então aquele, se eu ganhasse na loteria, ia ser aquele que eu ia comprar. Mas eu ia ter um DA62 para fazer um voo mais longo e eu ia ter um PA18 assim para fazer um voozinho baixo. Na verdade, eu estaria feliz com RV7 Bipá convencional. Na verdade, entre os dois, né? Ou até um RV9 Eu tive um também. RV8, né? Aham. Muito rápido. Então, Voa quase igual um Baron, né? uhum. De cruzeiro, né? É. Da mesma coisa. Então Quase assim, para quem precisa, para 2 lugares, um avião rápido, acrobático, perfeito, né? Então, assim, piloto automático, não vejo necessidade. Avião mais rápido, não precisa. Talvez não agora. Talvez, mais para frente e tal. Mais uma vantagem da aviação é essa, né? Tem para todos os gostos. Mas agora eu ainda tô curtindo muito, meu. E outra coisa, também eu gostava muito de asa baixa, né? Porque... Sim. Como eu era fã da aviação militar, eu Tudo gostava asa mais de baixa. avião de asa baixa e tal.
E aí, quando eu comprei meu primeiro asa alta, eu fiquei assim, não era exatamente o que eu queria. Mas hoje eu virei fã, porque voar na sombra não tem preço. É outro voo. E voar baixo, panorâmico. devagar. É panorâmico. Poder olhar para A Curtir visão, o voo, né? Exatamente. curtir o voo. É panorâmico. Então, novamente, assim, para o tipo de voo que eu faço, não tem coisa melhor. Tá no envelope. E a galera agradece. Então, assim, aí juntando tudo isso, pô, aquele Tecnan 2006 lá, com bimotor asa alta, pô, aquele seria um negoção, hein? Olha lá. Esse é o avião, hein? Aí, ó. Pô, e tem uma versão, inclusive, com nariz de vidro, né? Isso, Parece ali é um- pra patrulha, né? De patrulha, né? Oiê. Pô, imagina o visual que você tem ali, né? Sim. Deve ser sensacional esse avião. Um dia eu chego lá. Isso aí. Cara, é isso aí. Fala um pouco aí sobre os próximos passos. Ó, O que ó, você pode falar, Você né? pode falar, né? O que você Tá na manga ainda. que Ô, você Cefa, sem prepara. pano preto. Tem pano preto. É o cara da aviação do pano preto. Velho. Pano Tem Não, coisa que eu sei que não pode falar, mas tem Aham. coisa talvez que dá. Qual que é... Pra o canal, acho que subiu bastante a audiência. Sim, sim. Sim, o conteúdo é fantástico para quem é da aviação, para aviação leve, aviação experimental. Como a gente fala, a gente tem que fomentar isso aí mesmo, né? Eu já fiz trabalhos na aeronave, já melhoramos alguma coisa de instrumentação, né? E a gente bate bastante papo nos bastidores, né? Que realmente a gente precisa fomentar essa aviação. E você sabe que essa semana um amigo me mandou uma mensagem falando assim, e cadê o vídeo que você disse que ia fazer do novo G5 com a bússola? Eu falei, puta, é mesmo, eu esqueci de fazer. Porra. Que foi o Paulinho que instalou, né? A bússola digital, né? No Sim. meu G5. Esses equipamentos modernos aí de navegação são fantásticos, né? Com pequenos módulos você faz integração com equipamento. No caso aí foi vento e temperatura, né? É. Mas conta aí pra nós um pouco. Para mim, assim, para fazer esses voos um pouco mais longos, Aham. numa aeronave de baixa performance como a minha, é fundamental você saber a direção do vento. Sim. Né? Então, muitas vezes eu estou voando, eu fico navegando entre níveis para achar o mais Confortável. adequado, né? E aí, ainda mais hoje, né, com a Avigás nesse preço e tal. Então, eu fico procurando o melhor nível. Mas antes, eu tentava ali comparar, né, a velocidade indicada com GS, aí eu tentava fazer aquela continha dos 2% tal, para chegar numa velocidade verdadeira. Mas era tudo assim, com pouca precisão. Então, hoje, eu consigo ver no G5 exatamente qual é a velocidade e a direção do vento. Então, fica muito mais fácil para eu Como achar. que é? A VA aumenta 2% da VI a cada 1000 pés, né? Exatamente, exatamente. Então, Ó. na verdade, isso Aí conhece! Ó. Na verdade, isso é uma coisa que muita gente não sabe. Pilotos formados esquecem dessa fórmula. E aí eles comparam a indicada com a GS. E aí assumem que o vento é de pro, de O cauda. pessoal fala, eu peguei 170 nós de ground, tá, mas qual que era a TAS? Vamos falar de TAS, porque lógico. ground você pode pegar vento de pro ou de Não cauda. quer dizer nada, né? É. Então, muita gente esquece dessas continhas básicas lá atrás, né? E então, com a bússola digital no G5, eu consigo ter uma precisão muito maior da velocidade e da direção do vento. E aí eu consigo avaliar melhor qual é o melhor nível para eu voar, né? Novamente, em termos de gasolina tão cara e para uma aeronave de baixa performance como a minha, isso é absolutamente essencial. Foi um bom investimento. Qual foi o voo mais longo, a navega mais longa, assim, que você já fez a viagem? A perna mais longa que eu fiz foi de 4 horas lá para Chapecó. Né? Eu já fiz... Agora, eu já fiz voos assim, em que eu fiz uma perna de 3 horas na parte da manhã, parei, almocei, mais outra perna de 3 horas, por exemplo, no mesmo dia. Não, eu falo qual lugar, eu já localidade fui. mais longe, Então, assim. esse voo que a gente fez para o Rio Araguaia, a gente foi lá para o Araguaia do Norte, né? Então, lá na Ilha do Bananal, lá para cima mesmo, foram 2 dias ou 3 dias? A pernaba, 3 dias para chegar lá. É longe, hein? Brasil. Foi bem longe. Eu já fiz também, eu tenho amigos também em Goiânia, né?
Então também fui visitar eles lá, e aí nesse voo, inclusive, que eu fui para Goiânia, foi um voo muito bacana, porque hoje eu poderia fazer direto até Goiânia em 4 ou 5 horas de voo. Mas naquela Você época, para na escolinha ali? perto da escolinha, lá agora chama Águias de Trindade, que ali pertinho, foi homologada há pouco tempo. Então, essa vez que eu fui até Franca, aí eu parei em Franca, conheci lá o Omar, da Aeroálcool, né? Depois de lá eu fui para Itumbiara, então perto de Itumbiara, fiquei num hotel na beira da represa, também um desses lugares bonitos que a gente não comenta muito no Brasil. Depois, no outro dia que eu fui de Itumbiara para Goiânia. E na volta de Goiânia, eu parei inicialmente na pousada do Rio Quente, também, um desses lugares que é legal fazer o turismo aéreo, porque você pode ir com o seu aviãozinho, vai lá, para, deixa lá, o aeródromo faz parte do hotel, então você não paga tarifa para usar o aeródromo, né? Pouso e decolagem não paga. Então, o negócio... foi um voo, assim, muito bacana, esse que eu fui também. E aí, fui também recentemente até o Costa Esmeralda, lá em Santa Catarina, no litoral de Santa Catarina, Itapema, né? Itapema. E vai acontecer mais coisas interessantes esse ano. Na verdade, isso não é segredo, eu tinha planejado um voo pelo Brasil inteiro, mas planejado mesmo, eu tinha feito todo o planejamento, eu sabia onde eu ia parar, onde eu ia abastecer, onde eu ia angarar. Eu ia subir pelo Centro-Oeste até lá Maranhão, depois vir descendo pela costa do Nordeste e até a Bahia. Depois na Bahia eu ia entrar e, em vez de vir pelo litoral do Rio de Janeiro, eu ia vir por Minas Gerais, pelo interior, né? Então, esse voo estava todo planejado, né? Eu comecei a fazer esse planejamento, quando que foi? No final de 2020, e planejando para voar em julho de 2021. Aí, naquela época, a gente estava achando que a pandemia ia melhorar, né? Mas aí ela piorou e aí eu tive que cancelar o voo. Mas o planejamento está feito. Então, esse voo vai acontecer em algum momento. Vai sair do papel. E tem algum voo, assim, planejado para fora do país, alguma coisa? Então, esse é um dos motivos para eu estar buscando o meu PP agora, né? Porque com o CPA eu não posso voar fora do país. Sim. Então, vou buscar o PP, vai ampliar meu envelope, vou poder voar com outros tipos, para quem não conhece, né? Vou voar outros tipos de aeronave, né? Maiores. E aí é uma questão de buscar o ICAO, né? Eu já sou fluente em inglês, porque eu sempre trabalhei em multinacional, então acredito que não vou ter dificuldade de conseguir o ICAO. E aí, com isso, eu vou... Dá uma estudada na parte técnica e boa, né? Exatamente. Aí, assim... E como eu sou bem CDF, como eu estava dizendo, assim, eu não tenho problema nenhum. Assim, tem que estudar, não sei o que. Ok, dá o material. Vamos lá. Né? Aliás, muita gente fala isso, né? Por exemplo, eu fiz um vídeo no meu canal falando sobre essa IS que saiu a respeito do sobrevoo de áreas densamente povoadas por aeronaves experimentais. A IS 91319, né? Uhum. As pessoas falam assim, nossa, esse vídeo ficou legal, agora eu entendi, não sei o quê. Como é que você fez isso? Li. Eu li. Então eu li, e aí, claro, eu interpretei. Eu sei que eu tenho uma boa didática, muitas pessoas falam isso, né? Então eu consigo tirar os principais tópicos e colocar num vídeo de forma que fique claro, mesmo para quem não está tão acostumado com o assunto, né? Então, ficou bastante legal esse vídeo sobre áreas densamente povoadas, e eu quero fazer outros também sobre outras regulamentações. Um tópico especificamente que me atrai, né, bastante, Agora não para ele. é exatamente... Uma água, né? Então, tem aqui, ó. Tem? É exatamente a questão da liberdade de voar. Porque como eu vou uma aeronave experimental, e a gente ainda sofre algumas limitações, né? Apesar dessa 9S, eu gostaria mesmo de fazer um comparativo entre a situação brasileira e a situação de outros países, né? Estudo comparado. Isso. Muito então, bom. eu tô levantando esses dados ainda e não sei muito bem como é que eu posso mostrar isso, mas vai acontecer. De algum jeito vai sair. Bacana. Muito bom.
E aí tem as coisas, esses voos. Tem um tipo de voo que eu gosto de fazer também, né? Que eu estava falando da esquadrilha da barraca, né? Então, eu gosto muito de fazer o aerocamping, né? Que é isso, vai com a barraca no avião, chega lá, pousa, monta a barraca embaixo da asa e dorme lá. Então, eu fiz isso lá no Clube de Voo Floresta, lá em Minas Gerais. Tem um pessoal muito bacana lá, gosto muito deles lá. Uma pista de grama, assim, sensacional. Assim. Tem pista de grama que você fala, pô, isso aqui podia ser um campo de golfe, né? O Clube de Voo Floresta é assim. A Fazenda Ipuã também. Então, eu fui para lá em julho do ano passado, tava frio para burro. Fiz um voozinho daqui, eu saí daqui, fiz uma escala em São João del Rei, fui almoçar na cidade, passeei, tirei algumas fotografias lá e tal. Aí de lá eu fui pro Clube de Voo Floresta. Montei a barraca lá, e o pessoal, pô, tá frio, cara, vem dormir aqui dentro do hangar. Eu falei, não, mas pô, eu vim até aqui para Tem que ser real. tem que ser de verdade. Pra sofrer. Aí de lá, eu junto com um amigo que mora ali em Ubá, que é o Marquinhos, a gente foi sobrevoar o litoral do Espírito Santo. Então a gente foi ali até, como é que chama a praia de Minas Gerais? Guarapari. Guarapari. Praia de Mineiro. Pô, mas é lindo Então, lá, hein? é Conheço bonito lá. ali. Bonito. Então, Conheço a ali região também ali. é uma outra Cachoeira região. Itapumirim. Já assim, sobrevoei ali tudo. que eu também. falei assim, gente, Bonito. olha como é bonito sobrevoar Lindo. isso aqui, né? Fui Tem ainda morro ali, hein? Tem Tem. morrinho alto ali. Tem. Tem. Minas Gerais é sempre, Tem né? dedo de Dedo pedra. de Deus. Mas Dedo ali, de Deus. pedra. de lá a gente seguiu na do direção Rio. do Rio de Janeiro. E de repente, eu tô sobrevoando ali, passando pelo mar. De repente, quando eu olho pro lado, eu falo assim, o que é aquilo ali no mar? Baleia. Olha só que sorte, né? Naquele dia, naquela semana, depois eu li notícias, né? Que estavam acontecendo vários, assim, avistamentos, que o pessoal chama, né? De quando aparece uma baleia, né? Então eu consegui. Aí eu sobrevoei, dei uma voltinha por cima, não sei Não o quê. estressou elas, não, né? Acho que não, eu não estressei. Não foi tão baixo assim. E aí a gente almoçou num amigo que tem uma pista ali na fazenda, ali perto da praia, lá no litoral norte do Rio de Janeiro. São Francisco de Itabapoana, eu acho que esse é o nome do município. E de lá voltamos pro Clube de Voo Floresta. Então, alguns desses voos que eu faço por aí, assim, que... Vai aparecendo, vai colocando na agenda E que agora vai acontecer mais. Então, né, você estava me perguntando o que é que vai acontecer. Tem um voo específico que eu não vou falar, mas... Você não vai falar nada, pô. Eu tenho certeza... Eu não falei nada até agora, tô até sem voz. Né? Mas tem um voo que eu não posso falar ainda. Mas Vamos combinar assim, então. vai ser, Então tá. esse voo vai ser legal Cena para por os causa próximos capítulos. da Sim. rota. Aham. Eu vou sobrevoar um dos lugares mais bonitos do Brasil, literalmente. E o destino final também extremamente interessante. Um lugar que muita gente quer visitar. Deixe nos seus comentários aí. É isso aí. Vai lá. Deixa aí. Vamos, Infelizmente vamos não tá abrir a sendo aposta. ao vivo, né? Esse ainda não é ao vivo, mas deixem aí, que a gente vai trazer a informação sobre Opa. isso. Depois que você realizar Uhum. essa façanha, Aham, a gente quer que você volte aqui para contar a história dela. com certeza. Porque hoje... Tem que voar com colete ou não? É bom. Ó, Mas Começou. inclusive, eu tive que pedir uma autorização especial para fazer esse voo, para pousar onde eu quero pousar. ó, Noronha? Não é. Eu não tenho autonomia, porque Noronha você não tem Avigás, né? Sim. sim, Então eu teria que ter autonomia para para ir ir voltar. voltar. Além de um parafuso a menos na cabeça, né? Mas, então, ainda não é Noronha. E outra coisa, né? Assim, já vi gente indo com RV9 para Noronha, por exemplo, né? Meu avião é muito lento, né? Não sei nem quantas horas eu levaria para chegar em Noronha. E É com longe. certeza eu não ia ter autonomia para voltar. Então, Eu tenho certeza que chegando lá ele vai dar uma especulada nesse Noronha. Só para ter certeza, não, realmente não dá. Mas isso aí. não, isso eu já Não é fiz. tão lento assim, Isso seu eu já avião anda fiz. bem, sem nós, sem nós, né? Sem Então, nós, Anda bem. então, sim, mas ainda não dá para ir para Noronha. Mas é um lugar que vai ser interessante. Vamos deixar em off. Ok. Deixem Boa. suas apostas aí, que a Então gente vai tem descobrir. esse voo em especial que eu quero fazer já há bastante tempo e agora ele vai acontecer. E tem outro
Na verdade, eu estou organizando um evento. Fui convidado para organizar um evento aeronáutico. E que eu também não posso falar os detalhes dele agora, porque Opa, exatamente ele está sendo preparado agora. Né? Oba, tem Festa. festa na Mas área. Vai ser Festa, é, festa, é mais festa, do que festa. É mais do que festa. Ó. Né? Melhor ainda. Então, mas em breve... Desde vai já, ter uma então, divulgação. deixamos as portas abertas. Isso aí. Vem aqui para falar do evento, falar da festa, datas, o que vai ser, como vai ser. O intuito do Asas Podcast é abrir as portas para levar essa informação Mais um pro canal pessoal pra, da aviação pra divulgar. mesmo. Mais um canal para E divulgar. é isso que precisa, né? Que, assim, animar, né? Fomentar. Eu né? recebo muita mensagem no meu canal, assim, falando assim, pô, você me motivou a voar. Olha pô. que legal isso. Né? Já teve gente que... Eu já vendi, acho que uma meia dúzia de aviões. Sim. Assim, literalmente, tá? Gente que me mandou mensagem dizendo Já assim... tá virando um representante, né? Então, mas ainda não tô ganhando. Mas já recebi mesmo mensagem de gente falando assim, comprei um avião igual o seu, você me motivou. Tá. Ou gente falando assim, ó, eu tava em dúvida se comprava ou não, depois de descobrir o seu canal, acabei comprando. Sim. Mais do que alguns, até clientes seus, né? Sim. Esse retorno do público é muito legal. Isso aí é o que Sensacional. motiva a gente estar fazendo. Acho que você nas suas redes sociais também tem esse retorno. Nós temos lá também. Sim. Esse feedback é extremamente importante para a gente se motivar a seguir, né? A levar esse conteúdo adiante, levar algum conhecimento. Não somos perfeitos, vamos errar, vamos falar alguma coisa talvez que... E nessas 700 e poucas horas, vamos levar. já teve algum susto, alguma adversidade? Perrengue. É, coisa séria, assim mesmo, não, nunca tive. susto no ar. Aquela Aeronave arremete em Congonhas. Aquela trancada. Não é aquela trancada. Aquela piscadela. É aquela piscadinha. Eu já peguei uma turbulência muito forte Ui, aí ruim. a ponto de eu falar assim, quebrou. Né? Assim, porque foi uma pancada seca, assim, de uma vez. O dia estava muito turbulento, então estava sacudindo muito, e de repente uma pancada assim, que eu falei, puta, se não quebrou agora, não quebra mais. Nossa. E o mais interessante é que foi no litoral. Porque no litoral, normalmente, o vento vem do mar, né? Vento liso, então você não tem turbulência. Mas nesse dia especificamente, o vento estava vindo do continente. Então aí é exatamente o contrário. Quando ele passa em cima da serra, Turbilhona. aí vira aquela zona, né? Aí nesse caso tem que conhecer a VA da aeronave, né? Sabe disso, né? Exatamente, né? Então, enfim, saber que você tem que reduzir a velocidade, etc. Então, tem que ter esse conhecimento técnico para poder, enfim, passar sem nenhum dano para a aeronave, nem nada, né? E nesse dia, inclusive, eu fiz um voo muito interessante antes de pegar a turbulência. Existe na região ali de Cananéia, que é Iguape, por ali tem uma reserva bastante bonita, né? A divisa com Paraná e São Paulo, né? Exatamente, né? Então tem um rio que chama Rio Ribeira do Iguape, que nasce lá em Curitiba e... Eu vou pescar ali sempre. Então, e é um rio bonito, Lindo, né? maravilhoso, lindo, assim. cara. Ele tem uma cor Cor assim... Coca-Cola, parece Rio Negro. Na verdade, ele é bem marrom, assim, da cor dessa mesa, mas bem caudaloso, assim, né? Bem largo. Ele tem várias afluentes. Um deles, eu vou tomar a frente de falar, porque eu vou pescar muito ali, que a água do Rio Negro, eu conheço o Rio Negro, eu vou pra lá também, é igualzinho a água do Rio Negro. Eu nunca tinha visto aquela cor de água fora do Rio Negro. Parece um chá, né? Um chá. É um rio muito bonito. E a região ali região é tem bonita. muita água. Então eu voava muito por ali, indo para fazer um voozinho ali pelo litoral sul, né? Parar lá em Itanhaém e tal. E aí eu sempre passava por cima do rio lá e eu pensava assim, um dia eu vou sobrevoar aqui a baixa altura. E aí um dia finalmente eu fiz esse voo, né? 500 pés, é mais do que o suficiente. Sobrevoei o rio inteiro e fui assim. Eu pousei em Capão Bonito que fica... Não, Registro. Registro é no pé da serra. Legal, Que é no começo. Então, o que eu faço com os meus voos? Eu não gosto de mexer na câmera durante eu filmo, né, os meus voos, e eu não gosto de mexer em câmera quando eu estou em voo. Então, eu prefiro sempre, eu ligo no solo, filmo o voo inteiro,
Depois, quando eu pouso, eu vejo o que deu e edito. Então, se eu decolar daqui com a câmera ligada, eu vou chegar lá e já acabou a bateria, Sim. né? Então, normalmente, quando eu vou sobrevoar uma região assim bonita, eu procuro um ponto de apoio lá perto, pouso lá, Prepara só tudo. para ligar a câmera. Foi o que eu fiz lá em Registro. Liguei as câmeras e de lá eu segui por cima do rio até o litoral. E se você olha o caminho do GPS, porque a minha câmera tem telemetria também, né? E se você olha o caminho do GPS que eu fiz, depois eu fiquei surpreso. O leito do rio. Nossa, eu fiz assim, um nozinho. Eu levei 1 hora num voo que normalmente eu levaria 10 minutos, que Sim. é de Registro até o litoral, né? Até Itanhaém. Porque eu fui seguindo o rio inteirinho, a baixa altura, assim, e filmei esse voo, assim, ficou um vídeo sensacional. Espetacular. Nessa região, enquanto eu estava ali por cima do rio, um pouquinho de turbulência, mas estava controlado. Aí eu cheguei no litoral e subi para o norte na direção de Itanhaém. Aí a turbulência começou a pegar. E aí eu, não, peraí, vou subir um pouquinho mais, deixa eu ver se fica um pouquinho mais Calma. calmo, não sei o que. De repente veio aquela pancada forte, eu falei, meu Deus do céu, cadê a Itanhaém aqui? Inclusive nesse dia eu falei assim, eu tô ferrado, eu vou dar um puta catrapo aqui, né? Porque com essa turbulência, mas foi um dos melhores pousos que eu já fiz. Eu acho que eu tava com tanto medo. Você se prepara melhor, né? É. E foi um pouso lambido, mas esse eu acho que foi o único susto assim grande que eu passei. Nunca tive nenhum problema mecânico, né? Nunca tive nenhuma pane, nada, né? O Paulinho sabe como eu sou rigoroso com a minha manutenção, chato mesmo, né, Paulinho? Então, isso ajuda, mas a gente sabe que, na verdade, né, sempre pode acontecer. Mas... Máquina é felizmente, máquina, né? não tem Você jeito. voa... A maioria dos seus Vou dar voos é Vou solo, ao né? banheiro, já volto. Sim. Quase sempre solo. Às vezes eu levo meus filhos, às vezes também faço um voozinho com a minha namorada, Sim. às vezes um amigo ou outro me acompanha. Nesse voo que eu fui para Socorro, eu fui com o Ricardo Lira, né? Sim. Que também para o avião aqui em Americana. Então, de vez em quando, nesse voo que eu fui para o Clube de Voo Floresta, lá eu encontrei um amigo, eu fui com ele até o litoral de Guarapari. Então, mas a grande maioria é solo mesmo, porque eu não tenho muita paciência para esperar, entendeu? Eu conheço bem como é que é. Então eu falo assim, eu acordo de manhã, eu abro a janela assim, eu falo assim, cavoque, Hoje dá. fui. Bacana. E por isso que às vezes o pessoal fala assim, pô, você voa pra caramba, né? Eu vou porque eu não fico esperando, assim, vamos ver se a gente vai na semana que vem. Não, gente. Eu fui. vou. Eu vou. Né? Às vezes muito planejado não rola. Então, Né? Tem isso também. Essas pernas mais longas, viagens mais longas, tem que É, ter planejamento, aí Não, sim, né? não, é planejamento, mas digo na questão de você... Mas os Cefas dos voadores aí Isso. é o que mais tá aqui então, no aeroporto. É. Você vê ele aqui Verdade. toda semana, 2, 3 dias. Alguma coisa tá rolando, alguma coisa Fim vai de semana acontecer, tá aí. praticamente aí, toda tá, semana. tá no né? ar. Graças a Deus eu consigo. Hoje eu vou uma média de 15 horas por mês. 15 horas mês. Pô. Já é uma... Não é uma boa média. Boa média. Eu acho pouco, mas Quer aumentar isso aí. Né? Dá quase 200 horas. Porque Ano. tem muita gente que voa 50 horas no ano, cara. Tem. eu sei. Tem. É a média nacional. 50 horas ano. Então, eu tô voando aí sempre nos últimos 4 anos aí, mais do que 100 horas por ano. Aí, ó. Então, Legal. eu queria voar mais. Mas aí... O Avigás não deixa. Não, tem a talvez. questão do custo. É, e tem isso também. Tem a questão da meteorologia, Sim. também não é sempre que dá, Sim. né? E o resto da vida da gente também. Sim, não. A vida secular. Tem outras coisas pra também pra tem. trocar, né? Então, Você poderia falar quanto custa, em média, esse tipo de aeronave que você tem a hora de voo? Entre Custo hangar, Uhum, combustível, manutenção. uhum. Você tem essa ideia para Então, passar para o pessoal? Eu fiz uma média minha, né? Para eu ter como referência. Então, para mim, a hora de voo do meu avião custa $100. E eu já fiz há algum tempo essa média
e os custos subiram muito recentemente, mas o dólar também subiu, então o que eu percebi é que continua bastante Fiel. adequada, Aí. bastante fiel essa média. Tá. Legal. Aí, claro, que aí tem tudo, né? O meu custo fixo, o meu Uhum. custo variável e tudo. Eu acho que é razoável. Dá pra... Levando isso em conta que você voou em torno de 700 horas, né? Colocando a instrução e tal. Se você colocar, não teve nenhuma pane, assim, séria, nada, é o que a gente costuma dizer. A preventiva na aviação, ela tem muita eficiência, Ficou barato. Muito né? importante. A preventiva, não Ficou só barato. na máquina, mas como no piloto também. Exatamente. Né? Ah, vou fazer o curso de upset, vou fazer o curso de acrobacia para mim. Pra você ter Tem ideia, a gente voou proficiência. na Serra Bravo 50 mil horas. Serra Nunca Bra- tivemos um acidente, nada. Olha aí. 50 mil horas. Sim. Em 10 anos. Mas Não, é é tudo com preventiva, né? Uma bela Beraldo? marca. Uma bela marca. Você tá preparado para isso, né? Suas aeronaves são preparadas, manutenção em dia, tudo em ordem, pilotos treinados, Treinados, né? né? Isso, essa é a diferença, é o que a gente tá falando na questão do Cefas. Ele tem toda uma preparação para evitar qualquer tipo de novidade. Todos estão no mesmo barco, o risco é o mesmo. Mas se você tem uma preventiva, né? Se previne, Claro. se prepara, lógico que seu risco vai diminuir muito, né? A aviação é um ambiente muito seguro. É isso que Eu acho tem que extremamente seguro, né? tá evidente, né? Muita gente confunde porque a sensação é de que, Sim, pô, aquele aviãozinho, frágilzinho, não sei o quê. Mas a gente sabe, né? Mas para quem é leigo aqui, não sabe que, pô, eu pouso a 60 km por hora, exato. né? Quer dizer, se eu tiver um problema, se eu tiver uma falha de motor e tiver que fazer um pouso de emergência, qualquer campo de futebol para mim serve, Um pouso fora, né? né? Qualquer Uma ruazinha, rodovia, uma pode ser que eu rodovia quebre o limpa. avião, pode ser que eu bata lá no final, mas eu não vou morrer, né? Sim. É diferente se você tem um avião mais rápido, né? Aí fica mais difícil, né? Aí realmente, por isso que os aviões maiores são tão mais confiáveis, né? Porque se não for confiável, se você tiver um problema, ferrou, O né? risco aumenta muito o risco, Ferrou. né? Não, basta ver aquele acidente horrível que a gente teve lá em Congonhas, né? Aquele avião da TAM que varou a pista. Pô, o avião tava no chão, cara. Ele varou a pista e morreu todo mundo. Por quê? Naquele tipo de aviação não tem tolerância, né? É. Ali bateu, A vai chance morrer. de erro é... E num avião como o meu, tomara que nunca aconteça, mas eu tenho certeza que se eu varar a A pista... maioria das vezes sai batendo a poeira do corpo. E É. isso aí, tira uma selfie ainda. E tem os caras Se que você não fizeram perder o isso. controle em voo, É verdade. a chance já é grande. É muito. Porque você pousar fora, Você você vai ter alguma avaria, quebrou, vai mas desacelerar isso, ali e é. você vai sair com vida. É. Quebrou. Mas se você perder o controle em voo, O perigo é o controle em voo, o- a perda de Exato. controle em voo. se você sentar na cadeira, na hora de sentar, eu puxar essa cadeira, se sentar no chão já machuca, Sim, pensa no avião. com certeza. E tá aí a importância de fazer um curso de upset recovery. Porque a pior coisa que pode acontecer é você perder o controle em voo. Exatamente. Principalmente como você estava mencionando antes, né? Deixar de voar. O parafuso na final é fatal. Acabou, não tem chance. O pessoal se preocupa muito com parada de motor. A parada de Sim. motor é o menor dos problemas. Não, se você for estiver ver. preparado para comandar o seu avião, Exato. com o motor parado ou não, você sabe o que fazer, Você né? pousa, né? E eu vejo muito acidente. Eu não gosto muito de ver filme, vídeo de acidente. Odeio quando as pessoas ficam circulando. Porque eu gosto de ver quando eu tenho alguma coisa para aprender. Exato. Aí sim. Didático, né? Quando é didático, quando explica. Tem um canal do YouTube do David Branco que eu acho sensacional. E ele fala muito sobre causas de acidente, segurança de voo, né? Que é a especialidade dele, né? E Ele é muito fera. ele é muito bom, né? E ele fez um vídeo, inclusive, recentemente, falando sobre gelo em voo, né? O risco disso, né? Porque tem gente que acha que não tem gelo no Brasil, porque Sim. o Brasil é tropical, não sei o quê. E ele fala Tem. que, olha, ele mostra casos reais, né? Então, eu gosto muito de ver, entre aspas, de falar sobre acidentes desta forma. De uma forma Educativa. técnica, né? gente Educativa. tem- Daí eu aprendo. Analítica. A gente tem reuniões semanais, né, com os instrutores. Aham. Toda semana tem um vídeo dele. Vai assistir, todo mundo aí vai assistir.
Olha, bota no parabéns, de telão. bola, parabéns. Legal. Toda semana. Eu acho que é... Um vídeo diferente Aham. da Vibra. Eu acho que é a prova do que eu tô falando. Quando se prepara, quando se tem conteúdo, a chance diminui muito. Né? Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou diretor da OPA também, fui convidado, né, a integrar a diretoria lá e eu estou ajudando a OPA a organizar eventos. E nós tínhamos um evento organizado agora para o mês passado, lá em Curitiba, que ia contar com a presença do David Branco. Infelizmente, a meteorologia não estava boa, a gente teve que cancelar. Você mandou até o convite pra mim. Exatamente. Então, tá na agenda, a gente vai voltar a fazer isso dessa forma, de outra forma, tal. Mas uma coisa que eu acredito muito uma crítica que eu faço mesmo à maior parte dos eventos aeronáuticos no Brasil, e faço isso mesmo com absoluta transparência, porque na intenção não de criticar ninguém, mas de contribuir mesmo para a melhoria. Vou tentar fazer uma crítica construtiva. Eu acho que muitos eventos aeronáuticos, talvez a maioria dos eventos aeronáuticos no Brasil, focam muito no oba-oba, na festa, no churrasco, né? E eu acho que podia ter mais, podia ter conteúdo que a gente fala, né? Você pode ter palestras, você pode ter apresentações, você pode ter discussões, fóruns, porque você reúne ali num ambiente propício para isso, né? Um monte de gente ali que gosta de voar. Sim. Isso aconteceu no põe um encontro... cara como o David Branco para falar num grupo desse. O encontro de Araxá O encontro foi... de RVs em Araxá, diz que foi muito assim, voltado para isso. Sensacional. O eu acho hotel debateu assuntos diversos e palestras e tive Acho que a lá felicidade de lá participar. Toda fora profissão acontece tem, né? muito isso. Médico, Sim, advogado. são congressos, né? Congressos. Isso. Muito legal. Isso como é se muito fosse um bom. congresso. Exato. Claro, não precisa ser um negócio chato, não é isso Monótono, que eu tô né? falando. Não. É lógico que o oba-oba, a hora do churrasco, Tem a que cerveja ter. também faz parte, tem que ter. Não é que eu quero, vamos fazer Não. escolinha, não é isso. Não. Mas não pode ser só isso, né? Sim. Não pode ser só oba-oba. Sim. Dá para trazer na muita minha opinião, coisa. assim, eu fui lá para Oshkosh. Oshkosh é um absurdo, assim, você tem dificuldade de ver, assim, qual é a palestra que eu vou assistir Aonde hoje. eu vou. Insano, né? Porque tem literalmente dezenas por dia. Sim. Então você tem que escolher que hora que eu vou, em qual voo, não sei o quê. Eu acho isso sensacional, né? E eu acho que isso falta no Brasil. Sim. Mas isso tem a ver com aquela coisa que eu falei para você que a gente vai fazer. Cultura, né? É isso aí. Mudar, a gente precisa realmente mudar essa Música cultura, tá. né? Trazer alguma coisa a mais, um plus. Um plus a mais. Um plus a mais. Redundância. Cara, acho que é isso. É isso aí. Não sei. Parabéns pela carreira, Aham. né? Tanto pessoal como na aviação, que assim... E fora da aviação, só mais uma pergunta. Você tem algum hobby? Eu adoro cozinhar. Eu moro com os meus filhos, então eu queria ter tido o pai que eles têm. Porque eles comem muito, assim, eles falam, pai, sua comida é gostosa. É claro que eu fico muito feliz com isso, né? Mas eu realmente tenho prazer em cozinhar, assim, eu gosto de experimentar coisas diferentes e tal. De vez em quando eu faço um drinkzinho diferente também, tenho um barzinho montado em casa, então eu gosto de fazer isso. Eu sou motociclista também, né? Não estou conseguindo andar muito recentemente assim, mesmo por falta de tempo, mas eu adoro, já viajei muito, já fui até o Uruguai de moto também, gosto muito também. Gosto de acampar, mesma coisa, tá difícil conciliar tudo isso, mas tenho meu equipamento, de vez em quando sobra um tempinho eu vou, quando eu consigo unir então as coisas, vou de avião e levo a barraca, então melhor ainda. Eu já fiz muita coisa, assim, eu já fui mergulhador durante muito tempo. Eu tenho o brevet de mergulhador Que legal, avançado. hein? Sensacional, hein? Então, aqui no litoral de São Paulo, aqui, desde Ilhabela até Laje de Santos também, já mergulhei. Já viu legal. tubarão por aí já? Tubarão, Difícil, né? Tubarão eu vi uma vez na Flórida, que eu mergulhei uma vez lá. Naufrágio? Já mergulhou em naufrágio? O meu cheque de mergulho avançado, porque num mergulho básico, você pode mergulhar até 10 metros de profundidade. No mergulho avançado, você já pode mergulhar até 30 metros de profundidade. Então, tudo tem técnicas, porque você tem que
fazer a descompressão, etc., né? Não é assim tão simples. Tem um limite de tempo que você pode ficar. Mas, no meu cheque de mergulho avançado, eu mergulhei num naufrágio que tem lá em Angra dos Reis, que chama Pinguino, que está a 30 metros de profundidade. Pô, que legal. E é um navio gigante, assim. Eu mergulhei 2 vezes, fiquei encantado com a primeira, fui a segunda e... Eu também mergulhei. Assim que der, eu vou a terceira é e a quarta, É cara. uma experiência, assim, que, não tem... É outro mundo. É outro mundo, é outra tribo. É emocionante, Mergulhei cara. lá em Cozumel, no México, também. Putz, Deve lá é um ser negócio coisa mais assim. linda. Eu já naveguei de submarino em Aruba. Uia. Então, andei de submarino também, lá em Cancún também. Então, já velejei bastante quando eu morava no Nordeste, lá em Natal. Eu tinha um amigo que, de repente, comprou um barquinho lá, um laser, né? Aquele barquinho, a vela pequenininho. E aí foi quando eu aprendi a velejar. Então, eu velejava com ele. Então, hoje eu não estou praticando, não tenho barco. Mas se você me soltar em cima de um Hobbycat, eu sei ir e voltar. Se vira ainda. Se vira. Eu sei. Tá no lugar certo. É isso aí. Aviador é um cara inquieto, velho. Não, é fora da curva. Boa, E aí, boa. profissionalmente, eu fiz 2 faculdades, fiz pós-graduação no Brasil, no exterior, tenho um MBA nos Estados Unidos e fiz... Então, Legal. assim, eu não paro quieto. E a gente tá sempre aprendendo, né? Não A tem Eu vida- acho que esse é o segredo. A vida é isso. Eu acho que esse é o segredo, inclusive muita gente me fala assim, pô, você não parece que você tem a idade que você tem. E eu falo, porque eu não tenho. Porque a minha mente é muito mais jovem. E assim, sem nenhuma, né? Assim, não tenho a menor vontade de querer parecer garotão, Sim. né? Tanto que eu tô meio gordinho, tá? Não tô nem aí. Mas a minha mente eu faço questão de manter jovem. Eu prefiro que ela não pare. Sim, tá certo. Porque eu quero que lá na frente ela continue. Funcionando igual um jabiru. Gosto é gosto. É isso aí. Boa. É isso aí. Bacana, cara, bacana. A gente agradece a presença do comando aí. Só enriqueceu o nosso canal. Muito, aí. muito legal. Você... Sigam lá. Parabéns, muito Arroba obrigado aí, ó. pela Bora Voar. Eu que participação. agradeço. Tem o Bora Voar também no YouTube. Bora a voar. Bora a voar. Aham. Tem vídeos aí muito bacanas, paisagens maravilhosas, dicas muito importantes. Muito bacana mesmo. Sigam lá É o legal, canal. Isso né? aí, Dividir segue lá. experiência. Segue lá. Muito bom. Eu tenho algumas playlists, porque eu tenho muitos vídeos. Aham. Então, eu fiz uma playlist, por exemplo, que chama Fly and Relax. Então, assim, são só vídeos de cenas, de sobrevoo, de áreas bonitas, tocando uma musiquinha suave. Um funkzinho. Então, eu já... Vai pra puta que pariu. Porra, velho. Alguns até com música clássica. assim. E aí, eu já tive feedback de pessoas... Música até- brasileira, bicho. Não vem com essa, não. É isso, não. né? Isso aí Não, eu não curto, eu sou do rock. Não. Sou do Oh, rock aí, and roll. Eu Você também, perguntou sobre também, hobbies? pô. Então, também. Rock and o roll. AC/DC também. Ótimo. Isso aí, ó. pô. Porra. Bem-vindo Boa. ao clube, que aqui também gosta. De Beethoven é isso. Agora isso aí que você falou, falta de educação. Desculpa, lamento o lapso. Então eu tenho playlist de Flight to Relax, eu tenho playlist de dicas técnicas, que aí eu mostro as modificações que eu Sim. fiz no meu avião, etc. Não esqueça E- de fazer do G5 lá do vento. Vou fazer agora. Eu faço algumas coisas também, assim, por exemplo, eu fiz o guia Bora Voar do Aeroalmoço, então eu listei vários lugares onde a gente pode ir de avião. Onde tá isso? Tá no... Tá no YouTube. Não. Isso eu fiz um arquivo em PDF Ah, tá. Esse que não eu tem no divulgo YouTube. com as informações de cada um desses lugares. Divulga Tá. onde? Então eu divulgo nos grupos grupos. de WhatsApp, WhatsApp que eu tá. participo. E é engraçado que tem coisa minha que eu divulgo e aí depois a coisa vai circulando e volta para Chega mim. em você de novo e fala... "Ó, Tem você- uma esse é meu." fotografia minha em que eu estava lá em Divinópolis e eu acampei, eu montei minha barraca embaixo da asa do avião. E aí essa foto fez muito sucesso e rodou o mundo. E de repente eu recebi de volta essa foto. Olha esse louco aqui, E os caras acampando. falando assim, olha que legal, não sei o que. Eu falei, eu sei, fui sou eu. eu. Esse sou eu. Então eu bem. fiz esse guia de aeroalmoço do Bora Voar. E eu faço também uma coisa que eu acho que todo mundo deveria fazer um pouco disso. Todo mundo reclama de custos na aviação. Uhum. O que a gente pode fazer para diminuir os custos da aviação?
É óbvio que eu não posso mexer na taxa de câmbio, eu não posso mexer na cotação internacional do petróleo, nem nada. O que a gente faz para diminuir custos? Tem que ter informação, porque, na minha opinião, o principal fator para reduzir custo é concorrência, ponto. Então, se eu começo a divulgar informação de preços de combustíveis, eu estou ajudando a redução de custo. Por quê? Alguém que está aqui e vai para Piracicaba e lê lá assim, ó, em Piracicaba está tanto, em Americana está tanto, o Avigás, por exemplo, ele pode, em vez de abastecer aqui, abastecer lá. E aí o cara daqui vai saber disso e vai... É assim que se faz. É um pouquinho que a gente pode fazer para ajudar. Contribuir, né? Então eu comecei a fazer esse levantamento e aí virou também um guia do Avigás do Bora Voar. É a mesma coisa, eu fiz um arquivão, não só com os preços, mas também com os contatos, né? Porque a gente sabe como é difícil achar Avigás pelo Brasil. E comecei a divulgar nos grupos. E isso só pro WhatsApp mesmo, para ter essas informações. Sim, às vezes eu O coloco Bora também no Voar tem Facebook. um site? O Bora Voar, ele, por enquanto, ele é só um canal do YouTube. Eu uso também esse mesmo nome na minha página no Instagram. E também, quem quiser pode me encontrar pelo meu nome, Paulo Cefas, no Facebook, né? Também tenho lá uma meia dúzia de seguidores lá, Tá. né? E já bati no limite de amizades lá, não dá mais. Que bom. E aí, agora nós temos boné do Bora Voar. Quem quiser também me manda uma mensagem que pode comprar um. Bacana. E estamos aumentando a linha de produtos Bora Voar. É isso Muita aí. gente me pede, teve gente que... Eu vi que você fez um adesivo recente também. Fiz um adesivo recente, então eu fiz um logo, né? Eu consegui fazer uma repaginação gráfica, né? Do visual do meu canal, né? Aham. Então eu fiz um desenhozinho bonitinho, assim, num aviãozinho gordinho, assim, Eu parece vi. um negocinho de criança, bem simpático. Motor Jabiru. Na verdade é o meu avião, mas numa forma assim, parece um aviãozinho de cartoon. É um cartão. Sei. Ficou bem Exatamente. bonitinho, eu gostei, ficou simpático assim, né? Então, aí eu fiz uma camiseta, mas eu ainda estou procurando um fornecedor legal para essa camiseta. Em breve Quando vai tiver aparecer. pronto os produtos, vem aqui divulgar. Vou trazer. Viu? Da próxima vez tem muita coisa para falar. Tá? Vai anotando aí. Ou, pelo jeito, vai ter que ser das próximas vezes, né? Exatamente, Sim. das próximas vezes. Mas eu queria agradecer a vocês aí pelo convite. É muito legal poder falar Então. sobre tudo isso, porque Trocar é uma experiências, é muito satisfação bom. pessoal, assim, contribuir por uma paixão que eu tenho, né? Eu falo, pô, eu queria ter tido isso quando eu era criança lá e que aconteceu tudo aquilo. Exato. Se eu tivesse acesso a essas informações que eu tento divulgar hoje, talvez naquela época eu tivesse optado mesmo pela Força Aérea. Sim. Então, se eu puder ajudar alguém Verdade, hoje, verdade. Essa é a ideia. estou cumprindo As meu portas papel. estão abertas. Sempre que precisar, tiver uma coisa nova para divulgar, da OPA, né? Tudo que for relacionado à aviação, Aham. o Asas Podcast está aí para recebê-los aí. Agradecer imensamente a sua participação. Não tenho o que falar. Parabéns pela história, por toda a conduta na aviação. E é isso que você falou. A sua história pode ter certeza que está incentivando várias pessoas aí Isso a... aí. Um cara Começar. de fibra, né? De confiante. legal. Gostei, muito Isso bom. é legal. Parabéns, Cefas. Obrigado, Parabéns. Cefas. Boa, Valeu, pessoal. valeu. Pessoal, Valeu. muito obrigado pela audiência. Boa, até a próxima. Deixe aí seus comentários. Vamos apostar aí. Qual será o destino do comandante Cefas? Boa. Falou, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, Obrigado, tchau. viu? Abraço. Tchau, Abraço. tchau. Tchau, tchau.